Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Olha, cara, hoje é diversão, viu? Eu converso com o Pascoal da Conceição, que fala sobre a vida de ator no Brasil. Pascoal faz parte da vida de muitos brasileiros que encantou quando fez o papel do Dr. Abobrinha no inesquecível Castelo Rá-Tim-Bum. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Então, não vá me escrever para dizer que eu falo tanto quanto fala o convidado. É um bate-papo, não é entrevista. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando cafebrasil.top. Onde estamos agora? O que é que eu estou fazendo aqui? Ah, sim, claro, mais uma vez! Pronto para mais um ataque geral! Por quê? Eu sei bem o que você está pensando. Não sei! Sei muito bem! Eu sei! Eu quero tudo para mim! E tudo um dia será de quem? Meu! Mais um Leadercast. Ai, que delícia, cara. Tem coisas que não dá pra explicar como as coisas acontecem, cara. Deixa eu contar como é que essa aqui aconteceu. Sempre tá se tornando um hábito agora, toda vez que eu começo o programa, eu contar como é que eu cheguei no convidado, né? Um amigo meu me convida para ir numa noite dessas aqui recentes, para ir até ali o Bourbon Street. Vamos tomar um trago lá. Aí tava tendo um espetáculo lá com artistas de rua e tudo mais. Estamos lá sentados, lá pelas tantas. Vai entrar uma banda fabulosa e antes entra o apresentador, esta figura que está aqui, vai lá apresentar, a plateia fica enlouquecida quando vê, ele faz a apresentação, aquela bagunça, a banda vai tocar. E eu vi ele de longe e falei, puta, bicho, eu vou lá conversar com ele, quem sabe eu convido ele pro Leadercast. E chego lá, eu sou o Luciano Pires, não sei o que, eu faço um podcast. E ele vira pra mim, Luciano Pires, como é teu nome? Eu falei, Luciano Pires, que podcast? Eu falei, Café Brasil. Porra, eu escuto você! Aí já virou bagunça. Já tá em casa, né? E eu falei, cara, me liga, vamos trocar uma aí. Mandei um e-mail pra ele e, bom, resultado, estou aqui diante de ninguém menos que o doutor Pompeu Pompeu. Não me chamem de Abobrinha. Doutor Abobrinha, cara. Exatamente. Qualquer um de vocês que estiverem me ouvindo aqui, ou estiverem nos ouvindo aqui, e que foi garoto nos anos 90 e tudo mais, assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum, a gente vai falar a respeito aqui. Eu tenho 3 perguntas na abertura que são as fundamentais. Pode perguntar. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, meu nome eu me chamo Pascoal Ferreira da Conceição. O meu nome artístico, que eu tive que um dia dar o nome artístico, nem sabia porquê, depois eu aprendi por que era. É Pascoal, eu sou Pascoal da Conceição. Eu tenho 63 anos, estou prestes a fazer 64 e eu sou ator. Ator. Eu já fui bancário durante muitos anos, poxa vida, passei pelo menos 10 anos no Banco do Brasil, passei uns 5 anos no Banco das Nações, fui bancário durante muitos anos. Então, Pascoal, esse aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo, e quando eu falo isso lá fora, os caras logo acham que eu vou falar de business, de negócios. Tem diante de mim aqui um gestor, um diretor, não sei o que. Eu falei, cara, não é essa a ideia. A minha ideia com o Leadercast é falar sobre empreendedorismo e liderança com gente que faz acontecer, né? E sempre me atraiu essa ideia de trazer um ator aqui, um cara que vive da arte como um ator. Puta, vai ser uma festa a gente fazer aqui. Como eu te falei, não tem pergunta, programa, não tem nada aqui. Nós vamos bater um papo e lá pelas tantas vamos ver o que vai acontecer. Então vamos começar do comecinho. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, sou paulistano de São Paulo. Paulistano de 63 anos. Paulistano de 63 anos. Eu vi muita coisa em São Paulo, poxa vida. Eu andei de bonde aqui, meu avô me levou para andar de bonde lá
Bom, a gente pode ficar falando bastante, né? Pode conversar à vontade bom. aqui, eu vou cortar você de vez em quando. De vez em Aqui, quando você né? me corta, mas eu não sei exatamente o que eu vou falar, mas eu me lembro de pequenininho, de andar de bonde com meu avô, lá na Avenida Celso Garcia. Tinha um bonde, tomou bonde, foi pro centro da cidade. Meu avô foi o que me levou a primeira vez para ver os prédios. Nunca tinha visto prédio de apartamento, prédio Sim. grande, ele que me levou para ver. Então, eu sou daqui da Vila Prudente. Eu nasci na Vila Prudente, mas eu nasci na maternidade do Brás, lá na Leonor Mendes de Barros, essa maternidade famosa. Em 1954. E eu fui criado lá na Vila Libanesa, que chamava, que era perto de uma rua chamada... Eu me lembro de tudo, engraçado, me lembro, na Ministro Salgado Filho, perto ali e tal. Então era uma rua, era na Vila Libanesa, um bairro mais entre a Moca e a... Não é bem Moca, né? Moca, Vila Invernada, Vila foi Diva, criança e adolescente em São Paulo ao longo dos anos muito, 60, muito, cara. muito. Que Tudo, loucura. vi tudo. Que vi tudo. loucura. Os anos maravilhosos. Seus pais eram o quê? Meus pais eram daqui. Eu sou o primeiro filho, né, do meu pai. Meu pai e minha mãe. Meu pai ainda é vivo. O que ele fazia na época? Meu pai é policial militar, desde aquela época. Ah, Naquela época ele era, eu me lembro, meu pai era guarda noturno. Havia um policiamento noturno com bicicleta. E ele fazia. Era policial dessa época. E depois, quer dizer, quando eu me lembro, desde criança, quando eu me lembro do meu pai. Meu pai sempre foi policial militar. Minha mãe era costureira. Costureira, mãe de família, fazia coisas em casa, Sim. fazia serviço para fora, empregada doméstica. Enfim, uma pessoa, nossa, hiper trabalhava, lavava roupa. O Pascoalzinho, quando tinha cabelo, queria ser o quê quando crescesse, cara? Cara, eu não me lembrava, eu não me lembro exatamente disso, mas eu me lembro de ter brincado de teatro, essa coisa de teatro, desde pequeno. Eu me lembro disso. Eu me lembro que, por exemplo, uma experiência, quando eu tinha ali 10 anos, se eu não me engano, mas no terceiro ano primário, 10 anos, a minha professora, aliás, outro dia um programa sobre os mestres, a dona Maria Tereza Pucci, a dona Maria Tereza, ela falou, ô Pascoal, nessa aula tinha aula de leitura, e ela falou, você fala alto e você lê bem. Então eu quero que você faça o seguinte, no dia 7 de setembro, não sei se era, talvez Tiradentes, alguma coisa, você vai ler um poema. Eu falei, posso decorar o poema, né? Eu sabia decorar, eu sei decorar o poema. Aí comecei a decorar o poema, decorei o poema. Nossa! Aí a dona Maria me chamava para tudo quanto era festa. A dona Maria, ela era a minha diretora, de certa maneira. Que idade você tinha? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí eu me lembro, desde os 10 anos, é engraçado isso, agora você me chamou essa atenção. Eu me lembro desde os 10 anos, desde a mais tenra idade, tal, como se diz assim, eu ensaiava, eu decorava texto, já falava. Pô, todo esse primário, o primeiro era primeiro, segundo, terceiro ano primário, né? Todo o primário era aquele garoto que todas as festas canta, tal. Mas a minha família, como a maioria das famílias, né, que a gente tem, brasileiras, mas não era uma família. Meu pai é um homem, nós éramos 6 irmãos, né? Um homem que trabalhava para sustentar todo mundo. Então, a perspectiva do meu pai, claro, evidente, era que um filho dele pudesse trabalhar, ganhar alguma grana e ajudar em casa, né? Ajudar na família, essas coisas, né, que os pais fazem, Sim, né? pode até ser ator, mas tem que trabalhar em alguma coisa, né? Não, mas nessa época a gente ainda está em 53, o que acontece? Em 60, mas no 10, 62, 63, eu me lembro que na minha formatura, o meu pai, essa história é famosa, diz que alguém se aproximou do meu pai e falou, olha, vai nesse endereço aqui na TV Excelsior, tem lá leve um menino lá para ele fazer um teste e tudo mais, e meu pai, não. Porque se desconfiava demais, né, houve uma mudança muito grande, né, do que dos artistas e tudo mais, né, sim. Até bem pouco tempo, até a década de 40, 50, as mulheres que trabalhavam no teatro tinham carteirinha de prostitutas, né. Então, o ambiente do teatro, o ambiente musical, o ambiente boêmio, ele era a família, nossa, família que se considerasse família não colocava o filho. Hoje em dia é o contrário, porque todo mundo quer ser artista, né? Sim. É uma coisa que mudou, que eu não sei exatamente o que é, porque eu vou junto, eu nem critico muito, mas eu sei que mudou radicalmente, né? Eu fui ator durante muitos anos, né? Então, eu trabalhei no Banco do Brasil até mais ou menos 32 anos. Então, aí que eu queria pegar você. Em algum momento se desenhou diante de você uma carreira, tipo assim, vou ser bancário, vou estudar contabilidade, vou fazer alguma coisa que te desse um diploma e que
você pudesse devolver ao teu pai essa satisfação para o meu filho isso tirou o daí- diploma de XPTO? Você chegou a fazer alguma coisa assim? Não, eu pensava isso bastante, né? Na verdade, a responsabilidade, você também deve ser de uma geração parecida com a minha, que os pais trabalharam, a coisa que os pais queriam que a gente fizesse o mais rápido possível. Sim. A gente trabalhava com 10, 11, 12 anos. Eu me lembro, comecei a trabalhar com 12 anos. Eu me lembro, 12 anos já trabalhava, Sim. já estava fazendo coisa na rua. Antes disso mesmo já tinha trabalhado, um montão de coisa. Você se arrepende disso? Não, nem um pouco. Não, pelo contrário, era nossa, era uma diversão poder trabalhar. Trabalhar era uma coisa que eu queria fazer o mais rápido possível. Era uma espécie de uma maioridade, né? Sim. Ia trabalhar, né? É evidente que... Mas o meu pai, ele tinha uma ideia muito... Ele sempre achou que a gente devia estudar. Ele enchia muito o saco nesse lugar de estudar. Ele fazia... E ele é engraçado. Meu pai, ele é um lavrador, né? Uma pessoa que veio de fora. Ele não teve, assim, uma infância onde estudar fosse a coisa importante. Mas já nessa época, eu me lembro do meu pai falando que tinha que estudar, porque se não estudasse, a gente não ia sair da vida que a gente levava. Tal. Sim. Tinha essa ideia de que o estudo traria uma outra perspectiva, uma outra vida para toda a família. Sim. E estudar, então, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça como um objetivo que tinha que me acompanhar a vida toda para poder mudar de vida. E aí comecei a trabalhei essa coisa toda, tal. O trabalho não conseguiu perverter isso, porque quando eu comecei a trabalhar, imediatamente eu comecei a estudar à noite. E era muito cansativo. O que era que você fazia à noite? Eu Estudava o estava quê? estava no ginásio, antigamente era ginásio, né? Estava no segundo ano ginasial, Sim. que eu estava com 12 anos, 13, por aí. 13 anos, sim, no sim. segundo ano de ginásio, eu estava no ginásio. É aquela coisa que você trabalha durante o dia e estuda à noite. E com muitos amigos e tudo mais que já faziam a mesma coisa, eu trabalhava em muitos lugares. Mas eu gostava demais do ambiente da escola, eu gostava demais do... Eu acho que aquela coisa que começou com a dona Maria Tereza lá de ler, aquilo lá me abriu a leitura, me abriu a cabeça para isso. Eu gostava demais da leitura, sempre gostei demais. Adorava ler essas coisas todas. E essa perspectiva, eu acredito que veio a partir da escola, a partir do meu pai, a partir da família, da escola. Não é uma coisa que havia aqui ao nosso redor, havia isso bastante. Eu acho que se eu tivesse tido talvez o azarão de ter pego um emprego assim qualquer que pudesse ser. Quase tive isso no Banco do Brasil, porque quando eu entrei no Banco do Brasil, os meus amigos, meus colegas de bancada, eles eram dentistas, eles eram advogados, porque... Pô, meu, carreira no Banco do Carreira no Brasil Banco do naquela Brasil. época era o... Quando eu entrei no Banco do Brasil, eu Bola, ganhava né? mais que meu pai. Sim. Eu me lembro que eu ganhava mais que meu Pô, pai. Eu tinha tudo 18 que os anos, pais ganhava mais que queriam meu era pai. isso, cara. Meu filho no Banco do Brasil. Porra, foi né? demais. Quanto tempo você ficou lá no Banco do Eu Brasil? fiquei 10 anos no Banco do Brasil. Trabalhou 10 anos lá. 10 Até anos. que idade você ficou lá? Eu fiquei lá eu entrei lá em 72 e saí de lá em 82. Você chegou a fazer faculdade, alguma coisa? Se formou universitário? Então, alguma coisa? então, nessa época, eu trabalhava no Banco do Brasil. Quando eu entrei no Banco do Brasil, eu tinha entrado na USP também. Hein? Eu entrei em letras e português e árabe. Fazia português e árabe. Português e espanhol. Português e espanhol. E entrei para fazer letras na USP. Entrei porque, cara, eu gosto demais de Machado de Assis, eu gostava de ir lá com os meus amigos da escola, que eu me liguei com os meus amigos que liam e tudo mais, eu falei, vou para esse lugar, vou estudar, vou fazer alguma coisa aí. E fui embora, eu ia estudar muito mais. Tanto que quando eu falei pro meu pai que ia fazer letras, meu pai falou, o que você vai fazer? O que é isso? Como assim vai fazer letras assim? Eu falei, não, mas eu quero fazer na faculdade e tal. Mas já trabalhava no Banco do Brasil, já ganhava uma grana, já ganhava bem. Sim. Ganhava bastante dinheiro. Ganhava bem. O Banco do Brasil, na época que eu entrei no banco, ganhava 16 salários por ano. Ganhava até o 13º, Sim. mais 3 salários de gratificação, imagina. Que beleza. Era hein, uma cara? beleza, era uma boiada. Que beleza. Quer dizer, era um emprego muito diferenciado, porque o Banco do Brasil era o gestor da política econômica do Brasil. E para fazer gestar essa política, o Banco do Brasil era o único banco que tinha agências no Brasil inteiro. O banco é fundamental, né? Isso você está falando de final dos anos 70? Estou falando do final dos anos 70, exatamente. Final dos anos 70. 70, Por aí, 80. sim. O Banco Isso. do Brasil foi o primeiro a ter 1000 agências, porque o Banco do Brasil foi ele, porque os bancos todos vieram para o Brasil, evidentemente, hoje os bancos estão aí na linha de frente, mas quem abriu o caminho para os bancos foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil financiava a indústria, financiava a agricultura, financiava o comércio. Olha, para você que está nos ouvindo aí, eu vou tentar fazer um paralelo.
dizer que trabalhava no Banco do Brasil no final dos anos 70 era igual a dizer que trabalha no Google hoje. Então a mesma reação que você tem quando ouve um sujeito falar eu trabalho no Google, eu trabalho no Facebook, naquela época quando alguém dissesse eu trabalho no Banco do Brasil, todo mundo era o cara, né? É verdade. Não, era. É engraçado, porque era aquela coisa de partido, né? De família. Falou, um cara desse é bom pra casar, né? É estabilidade. Estabilidade. Aquilo que tem muita gente que pensa assim ainda hoje, né? Eu vou me formar, quero fazer um concurso público e quero ser funcionário público e lá eu tenho estabilidade, estou garantido pro resto da vida, né? Exatamente. Eu inclusive saí do Banco do Brasil. Vou abrir um parênteses aqui, é o seguinte, porque esse período todo no Banco do Brasil foi junto com a universidade, junto com a USP e tal, né, estava fazendo a USP, e era muito difícil, porque, saía da USP, entrava no Banco do Brasil às 7 da manhã, saía da USP às 11, e eu estudava em Pinheiros, a gente está em São Paulo, né, Pinheiros e Vila Prudente, era mais ou menos de ônibus, dava mais ou menos 2 horas de ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. A volta era mais rápida porque era mais à noite. Mas a ida eram 2 horas, quer dizer, eu ia dormir todo dia 1 hora. Quanto tempo você ficou nessa loucura? Cara, eu fiquei pelo menos uns 4, 5 anos nessa loucura, nessa doideira. Bicho. Assim, pronto para... Mas isso me atrapalhou bastante a escola, porque o banco... você vê como é que são as coisas. O banco, um grande salário desse jeito era um atrativo para sair da faculdade. Era um atrativo muito grande. Tanto que meus amigos que eram formados e tudo mais tinham saído, mas eu não sei. Eu gostava também de trabalhar no banco, era muito bom, era divertido. Como é que chega nesse momento em que você começa a pensar em sair do banco? Por que pinta essa ideia? Não, É culpa do teatro já ou ainda não? Luciano, você vai até me ajudar a pensar nisso, mas acontece que foi culpa do teatro, porque eu fui fazer... Eu estava no banco, trabalhava no banco normalmente, e o que aconteceu? O Banco do Brasil é uma carreira, né? Você entra como auxiliar de escrita, estagiário, você vai subindo, você vai crescendo na carreira, vai entendendo, vai conhecendo tudo que tem lá dentro. E eu gostava de trabalhar naquilo, né? Conhecendo o processamento. Nessa época começou a chegar a informática, começou a chegar bem lentamente, né? Mas lentamente eu já estava sacando o que era aquilo tudo. Nós estamos em 70, está chegando coisas pequenas, as loterias, essas coisas estão chegando, né? O banco começa a se modernizar e tudo mais e tal. E aí eu falei, caramba, começou a ficar grande a carreira. Aí um dia o meu chefe falou, olha, a gente vai você vai virar chefe aqui. Então. Aí eu virei chefe do setor de operações. Chefe do setor de operações, o setor de operações é um lugar onde empresta grana, onde empresta dinheiro. Chefe do setor de operações é um sério... Já tinha feito algumas experiências de chefia, mas ser chefe é uma responsabilidade enorme, porque você dá consultoria às empresas. Que nem você quer montar o estúdio, quem quer montar o estúdio precisa de quanto dinheiro? Você dá consultoria. Era uma responsabilidade. Depois os funcionários, foi crescendo. E era aquele paradigma do que era ser chefe naquele. Porque, cara, chefia de uma área dentro de um Banco do Brasil nos anos 70, nossa, se você tiver que descrever o que era ser chefe naquele. Era ali que acontecia, não, né? E vai crescendo a responsabilidade de um jeito que você fica assim do tipo, agora não tem como fugir, esse negócio vai crescendo. E aí acabou pintando a possibilidade de ir lá para Brasília, rapaz, de trabalhar em Brasília na direção geral, que na época estava começando a montar a direção geral em Brasília. O meu chefe falou, eu tô indo para Brasília, eu queria que você fosse junto comigo. Aí eu falei, cara, não vai dar. Não vai dar porque esse negócio do Banco do Brasil não é a coisa que eu quero fazer da minha vida. Eu falei, eu não sabia o que eu queria, mas eu não sabia o que eu sabia o que eu não queria. O Banco do Brasil me dava grana e tudo mais, e essas coisas todas, mas aconteceu uma coisa engraçada, interessante, porque eu estava casado e me separei. E esse racha que deu emocional, de casamento, de separação, me obrigou a tudo aquilo que estava montado, a casa, porque você vai morando na casa, aquelas coisas todas vão te amarrando, né? Coisa quase que uma convenção social que vai te segurando, vai te inventando os caminhos e tudo mais, aí foi me amarrando aquilo tudo, e aí de repente aquilo tudo perdeu função, porque eu não vou fazer uma família, estou separado, não vou fazer família e tudo mais, aí aquilo perdeu a função.
No que aquilo perdeu a função, entrou uma espécie de uma crise, né? Um momento assim de que o banco já não era tão fundamental assim, quer dizer, ganhar dinheiro no banco e tudo mais. Eu peguei e falei, eu não quero ser chefe, vou continuar trabalhando aqui, mas eu não vou. Aí abdiquei da chefia. Abdiquei de ser o chefe, saí da chefia. O que te incomodava de ser o chefe? Incomodava porque eu gosto de fazer. Por exemplo, eu não tenho esse negócio que é o seguinte, esse tipo de coisa, essa sacanagem de sacanear o patrão, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho o seguinte, é para fazer, vamos fazer. Tem esse negócio. Eu sei, eu me lembro que aí, quando eu fui trabalhar, quando eu estava nesse período, olha que loucura. Quando eu estava nesse período, que eu estava nessa crise toda, se eu fico, não fico no Banco do Brasil, aí um camarada, um amigo meu, não sei quem é, me fez a seguinte proposta. Falou, olha, você faz o seguinte, você tira uma licença saúde, pô. Como assim? Você vai, né? Finge que você tá meio doidão, finge que você já é meio assim, né, meio ator. Finge que você tá meio maluco e vai no setor aí psicológico do banco e consegue uma licença de saúde, fica 1 ano e tal. Eu falei, aí eu fiquei, aí tudo bem, falei, pô, esse negócio é legal, porque imagina, pô, você dá uma de maluco, chega lá, morde umas orelhas de vez em quando, aí chega lá, de repente, o cara te dá uma licença de 1 ano, e depois você 1 ano trabalha sem ganhar nada e faz o que você quiser da vida, né, tal. Cara, eu quase fiz isso, mas depois de uma hora aí eu fui ler. Eu fiquei sabendo que é o seguinte, quando você é declarado incapaz, pirado, maluco, você perde até você não precisa votar, você perde até o poder sobre você mesmo. O poder que você tem sobre decidir quem você é. E eu não estava fazendo aquilo porque eu era maluco, eu estava fazendo aquilo pelo contrário, porque eu era inteligente. E nesse período, então foram se evolumando coisas do gênero. E nesse período, eu estava no banco ainda, estava no Banco do Brasil, era caixa e tudo mais, eu fui fazer... apareceu sabe essas coisas de jornal? Apareceu um teste para fazer teatro lá na USP, lá na Escola de Arte Dramática. Estudar? Estudar. Para estudar teatro? Teatro. Sim. Porque eu fiquei fazendo várias coisas e tudo mais, mas eu não estava próximo da minha turma. Aí quando eu cheguei no teatro, que eu encontrei aquele pessoal, eu falei, isso aqui é minha turma, pô. Vocês eu já conheço há muitos anos, sei quem são vocês. Encontrei a minha turma. E eu acho que aí encontrei o ambiente. O cinturão, o habitat. Sim. O habitat. Encontrei meu habitat, porque tem isso também, né? Porque eu acredito que muito da dificuldade que eu tive de desenvolver para ser ator foi por conta do habitat. Claro, você mora numa casa que não tem uma estante de livros suficiente para você poder ler mais de um, ou livro de qualidade, ou então, porque livro custa muito caro. Você tem uma biblioteca, principalmente os grandes autores, os Machados, os Dostoiévskis, esses grandes autores, eles são os livros mais caros que a gente tem. São um Moby Dick, uma edição do Moby Dick custa 50 paus. Imagina uns 50 reais numa família onde 50 reais o teu pai ganha 10 vezes 50 reais, ganha 500 reais e vai dar para você comprar um livro do Moby Dick com 6 irmãos? Impossível, né? E ainda não tem essa coisa da internet, né? Não estamos na internet, estamos em 900 e pouco pedrada. E, então não tem habitat. Cada um de nós tem uma história diferente, né, cara? A minha, lá em Bauru, garotinho, eu tinha uma professora particular de matemática e que tinha uma biblioteca na casa dela que era um negócio fabuloso. E naquela biblioteca eu descobri Monteiro Lobato. Nossa! Então eu ia até as aulas de matemática e, terminada a aula, ela me deixava ficar sentadinho lendo os livros do Monteiro Lobato, cara. E ali eu começo com Caçadas de Pedrinho, Renações de Narizinho, Minotauro, e eu começo a ler Monteiro Lobato como por tesão, de garoto, tudo sentado lá. Eu falei, em vez de estar na rua jogando bola, eu fico sentado lendo o livro. E foi ali aquele que me despertou. Uma outra amiga da minha mãe, que também era uma outra professora, o marido dela tinha uma coleção de gibi do Pato Donald Mickey, desde o número 1 publicado no Brasil, tudo encadernado. Era um negócio absurdo aquilo. Eu ia na casa dele, cara, eu pegava um tomo, abria, eram os gibis do Pato Donald, que quando começaram a fazer, que não era uma coisa massificada, cara, era um negócio com puta de um roteiro, com tudo super, e ali eu mergulhei ali. Então, embora eu não tivesse, digamos assim, não é que eu não tinha grana, não tinha o hábito de sair comprando livro e tudo mais, eu sempre tive livro tudo, mas eu comecei assim,
com as bibliotecas dos vizinhos e tudo mais, foi onde eu naveguei. Depois que eu tive um pouco mais virei gente, aí eu assinei o Clube do Livro, chegava uma caixinha na minha casa com os livrinhos dentro, e ali eu fiz uma festa, por iniciativa própria, né? Ali eu mergulhei e foi uma coisa bem diferente. O teatro pinta na tua vida quando você decide pegar esse anúncio de jornal e ir lá fazer o curso de mas teatro. antes disso eu já tinha feito muito teatro, porque, por exemplo, eu já tinha feito teatro na escola com a Dona Maria Então, Tereza. deixa eu achar esse momento, que é aquele que você pega e fala, pô, isso aqui é legal, quero continuar fazendo, eu não vou abrir mão disso para ser executivo do Banco do Brasil. Como é que você faz? Era uma brincadeira, você fazia por curtição? Eu ainda não tinha ideia, porque a ideia de trabalho, de que aquilo é um trabalho, é uma coisa muito difícil de você sacar, porque eu não sabia que aquilo era um trabalho, que o fato de eu gostar de fazer uma coisa tão gostosa, Sim. que aquilo podia ser meu trabalho. Sim. Eu não tinha essa ideia. Falei, pô, eu gosto demais de fazer esse troço aqui, não é possível que eu vá ganhar para alguém para eu fazer isso. O negócio Eu não sei que alguém vai me pagar para fazer isso. Até hoje eu tenho dificuldade para... Quando você quer de cachê, fala, pô... Eu fico pensando assim, nossa, não posso falar que eu não quero nada, que eu vim aqui para fazer. Sim. Eu não posso falar que eu vim aqui, eu quero fazer o Doutor Abobrinha de graça, eu não posso, tem que tomar cuidado, tem que chegar e falar, não, porque também se eu falar e fizer de graça, depois eu vou ganhar. Mas a vontade que tem é de falar, não, pelo amor de Deus, que dinheiro? Dinheiro pra quê? Fazer o que com dinheiro? Fazer o que com esse negócio de sabe dinheiro? que eu sou palestrante, cara, e pra mim estar no palco fazendo uma palestra é um tesão. É difícil. Sabe como é que eu resolvi esse problema? Como é que eu não você cobro a palestra eu dou de graça, eu cobro o deslocamento. O deslocamento é caro. Vai me contratar, vai, onde é que eu vou ter que ir? Eu tenho que ir pra Bahia, então eu vou cobrar o deslocamento até lá, mas a palestra eu faço de graça, tá? Mas para ir até o local e voltar, eu vou cobrar uma grana. Pô, e aí, rapaz, enquanto eu estiver no palco... isso. Não, pô, vem cá, se você fizer palestra com 30 minutos, é mais barato. Eu falei, não, bicho, se eu estiver no palco durante 30 minutos, uma hora e meia, ou duas, não faz a menor diferença. Depois que eu estiver lá em cima, eu tô curtindo. Eu vou cobrar para me deslocar até lá e voltar, né? Pô, eu vou fazer assim. Não, mas é um ponto interessante, quer dizer, você ter essa coisa, cara, eu curto tanto fazer o que eu faço, não é possível. que não pode ser que alguém me pague para fazer isso. Não é possível, não tinha ideia de que fosse possível alguém pagar um cara para fazer, para fazer teatro, para fazer. E também é o seguinte, nos anos 70, toda a juventude era, vamos dizer, toda a juventude era ativa, politizada. Sim, ligada. Ou deixava o cabelo crescer, sim. ou tinha que usar mini saia, ou tinha que transar mais vezes, tinha que beijar, tinha que fazer muitas experiências. A gente veio, a gente chegou, de repente o Brasil começou a ser atingido pela cultura mundial, a gente começou a conhecer que existiam os Rolling Stones, que existia um mundo, né, essa coisa toda. Nos anos 70, a gente foi colocado na vida pública, assim, e principalmente o seguinte, toda a minha geração, a sua também, possivelmente, ela foi uma geração que teve que se politizar. Eu tenho 61 anos. Então é a mesma geração. A gente teve que se politizar, porque estava acontecendo o seguinte, as músicas eram politizadas, todas as músicas, de Rolling Stones a Chico Buarque, a Caetano Veloso, a Gilberto Gil. Você sabe que tinha uma outra coisa também, pastor, que você vai lembrar, era uma época em que uma peça de teatro tinha poder de mobilizar a sociedade, cara. Exatamente. Quando é que você bate o olho e fala o seguinte, muito bem, vou parar com o Banco do Brasil, preciso ir embora daqui, vou sair daqui e agora vou ganhar a vida como o quê? Não, aí aconteceu uma coisa muito prática, porque eu fui para a escola de arte dramática e fazia AD, encontrei minha turma, falei, pô, esse pessoal aqui é legal, aí me apaixonei, né, falei, nossa, vou ficar aqui daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Mas estava trabalhando no Banco do Brasil, porque trabalhar no Banco do Brasil significava, tudo essas coisas, aposentadoria, o dinheiro, sim. Tudo isso, pô, também não dá para você viver sem dinheiro, né. E aí, nesse meio tempo, eu recebi a gente fez nas coisas da EAD, um seminário com o Zé Celso, diretor do Teatro Oficina. Sim. E o Zé é um gênio, o Zé, assim, quer dizer, o Zé eu não me lembro de ter conhecido muitos gênios. O único que eu li sobre os gênios, mas o único que eu conheci ao vivo do teatro é o Zé Celso. E o Zé Celso chegou no teatro, chegou lá na EAD, deu uma oficina e contou o seguinte, contou que o Teatro Oficina ele estava vizinho do Minhocão.
E essa vizinhança do Minhocão colocou todo o terreno, porque o Minhocão, para quem não conhece, uma pista de oito pistas de carro de concreto colocadas no meio da cidade. Imediatamente, todo o entorno do Minhocão, claro, apartamentos, casas que eram nesse entorno, o que valia 10 passou a valer 1. Sim, é uma pista elevada que está na altura do 3º ou 4º andar, ou seja... Não, todo mundo que morava fosse vizinho daquilo, o Sim. apartamento que valesse 10 valia 1. O teatro também passou por essa coisa. E a especulação imobiliária imediatamente avançou sobre tudo isso. E o Teatro Oficina estava, nesse momento, isso é 82, 80, correndo o risco de desaparecer por conta do seguinte: ele ia ser comprado, ia virar alguma coisa, um shopping, o que fosse ali. Tarará. E o Zé falou: pô, eu não quero vender o teatro, quero que vocês querem ir para lá. E fui para o Teatro Oficina e comecei a trabalhar com o Zé Celso. De repente, aquela oportunidade de trabalhar com o Zé Celso, que era gênio e tudo mais. Gênio porque ele falava coisas muito legais, tal, sobre a interpretação, sobre o teatro, sobre a força do teatro e tal. E aí eu falei... Aí comecei a trabalhar com o Zé. Aí começamos a trabalhar com o Zé naquele negócio do teatro, fazia umas ações e tudo mais. Eu trabalhava no Banco do Brasil, assim, das 7 da manhã à 1 da tarde. Saía e ia lá pro teatro, eu trabalhava no teatro das 2 da tarde até as 4 da manhã. Depois não dava. Depois o horário do teatro não estava batendo, porque eu estava na administração do teatro, tinha pouca gente, começou os 2 horários. Aí eu falei: bom, já sei. Eu vou fazer uma proposta pro Banco do Brasil. Fiz a seguinte proposta para o Banco do Brasil: que eles que eu agora ia trabalhar no teatro brasileiro. Eles iam me oferecer como pessoa, eles iam me dar salário, tudo mais, essas coisas todas, para eu trabalhar no teatro brasileiro. Então eu trabalharia no Teatro Oficina e depois, quando o teatro estreasse, eles colocariam o ator, eu não receberia salário nenhum, o ator financiado, Sim, pelo funcionário do Banco do Brasil. Sim. Eu sou funcionário, não era marketing, não. Mas eu fiz essa proposta numa carta em que eu dizia que é importante que o Banco do Brasil, que se dedica à agricultura, que se dedica ao comércio, que se dedica à indústria, se dedicasse também à cultura. E eu queria ser um funcionário ponta de lança do Banco do Brasil nesse lugar, da cultura. O Banco do Brasil nessa época não tinha nem centro cultural nem nada, né? É uma carta que está lá no Banco do Brasil. Mas, paralelamente a isso, mas por exemplo, quando eu estava com essas ideias todas, quando eu mandei essa carta, estava com essas ideias todas, eu me lembro que no meu entorno, falei do meu amigo que achou que eu estava maluco, essas coisas, que o meu entorno não tinha habitat para essa ideia, para esse pensamento. Sim. Para o meu gerente, não, Pascoal, é o seguinte: você tem que chegar às 8 aqui, você não chegou às 8h15, você vai lá uma anotação que você está atrasado. Eu falei: não, mas eu estou trabalhando pelo teatro brasileiro. É até compreensível, cara. É compreensível, evidentemente. Você vai explodir uma estrutura toda montada em cima do castelinho ali, que exato. A hora que você para, por que você é diferente? Por que você pode chegar mais tarde? Por que o gostosão tem aí que ninguém mais tem? Exatamente. Né? Realmente eu não encaixava. Exatamente. O que está acontecendo? Não, é claro, e o gerente, por exemplo, o que ele estava fazendo? O que eles fizeram? Imediatamente. Eles fizeram assim: quando eu comecei a faltar, né? Que eu comecei a faltar e tudo mais, imediatamente ele prendeu o meu ponto, imediatamente ele pegou o meu cheque especial, que eu tinha cheque especial, debitou direto na conta e começou o processo de me mandar embora do banco. E quando esse terrorismo caiu na minha cabeça, essa bomba caiu na minha cabeça, é aquela hora que você se desestabiliza, né? Que você fica pensando: putz, vou perder o emprego do Banco do Brasil, o que vai me acontecer? Estou ferrado, nunca mais vou ter chance. E engraçado que às vezes, eu já tive isso na minha vida, de achar que não vai sair mais, que não vai mais dar certo, que é o fim, que acabou. Isso não acontece, isso não existe o fim. Não existe o fim. O fim é o tempo é um monte de fios, um novelo cheio de fio, toda hora tem um fio. Não existe isso. Mas a gente, talvez por alguma coisa, por uma... E na tua cabeça aquela história: acabei e perdi meu emprego, o que vai acontecer? Amanhã de manhã estarei na Rua da Amargura. Exato. Serei um mendigo sentado ali, batendo uma canequinha no chão, Exatamente. sem família, perdido e jogado lá. Quer dizer, você já vai pro extremo oposto, você né? imediatamente começa a construir aqueles cenários que são os cenários, assim, mas outro dia eu vi você falando sobre o propósito. Exatamente, esses cenários, eles aparecem quando, por exemplo, quando você não sabe por que você está fazendo tudo aquilo. E às vezes você está provocando a ruptura do mundo que está à tua volta, você está provocando, inventando provocando. E você, por quê? Óbvio, eu estou no meio de gente fazendo teatro, estou dentro de um teatro que está lutando para ser teatro.
Pô, eu vou ter que vou ter que fazer uma escolha. Eu vou ter que fazer uma escolha. Não tem que escolher nada, cara. Você já tá no teatro, não, você vai fazer o teatro agora. Significa que você tem que abrir mão Óbvio. daquela estabilidade do Banco do Brasil para poder entrar nessa... Entendeu? Mas às vezes você faz um programa exatamente sobre esse tipo de coisa. Que, cara, se você criou toda a situação, criou isso, 1, 2, 3, 4, 5, o que você quer agora? Tô aqui, você faltou no Banco do Brasil, não é porque você... Mas é que eu ao mesmo tempo, tava pensando assim, pô, não quero sair de lá como um relapso, uma coisa assim. Não, às vezes você tem que tomar a decisão. Você criou esse ambiente, porque eu acho que tem uma coisa assim, você começa... Dentro de você, porque não é só a cabeça que faz as coisas, o corpo também faz. Você fica mais cansado, tudo vai fazendo. Outra roupa, você põe uma roupa diferente, hoje você foi trabalhar com roupa diferente, tudo em você começa a se manifestar. Cara, você tá falando, na hora do almoço aqui, você tá almoçando com um amigo aqui hoje, ele combinou com uma carona, parou a carona dele aqui, que é ela é dona de uma rede de farmácias aqui. A gente sentou ali, ela sentou, tava terminando o almoço, ela sentou para esperar ele terminar e ir embora. E naquele bate-papo assim de 2 ou 3 minutos, ela contando, não sei o que, mas a gente falando papo de velho, né? Pô, porque eu tive uma hernia de disco, eu tive e ela contou, ela falou o seguinte, falou, cara, eu tive um problema de coluna terrível, me travava, eu não conseguia me mexer. Sabe como é que eu resolvi? Eu falei, como? Eu me separei do meu marido e minha coluna. Você está falando aqui agora. Acredito. O corpo somatiza a situação que você não... Porque você não é boca, você não é cabelo, você é um todo. E você até, inclusive, é o resto que está à tua volta. Você até é o ambiente que está à tua volta. E muitas vezes, é que nem pesadelo de vida, né? Você está num... Eu me lembro disso. Eu saía do banco, eu vivia 2 ambientes totalmente diferentes. Do banco ia para o teatro. No teatro era completamente diferente. Sim, eu imagino a tua chavinha mental agora, da atenção. Exatamente. Cérebro, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Não, claro, estamos todo mundo na mesma conjuntura, evidentemente, sim. Mas às vezes você tem que sacar melhor o cenário que você está vivendo e até o que você está provocando, caramba. E aí é uma coisa que eu não tava lidando direito, né? Mas você chegou lá então? Cheguei no momento que você falou, bom, não deu, cara, eu vou ter que... Aí eu cheguei nesse momento, mas é que eu cheguei no momento em que eu tava... Eu acho, Luciano, que acho que você durante a vida, talvez você também tem que ter se instrumentalizando para vivenciar esses momentos de ruptura, porque vão acontecer. Sim. E você tem que estar instrumentalizado, porque ele vai acontecer, vai vir na tua frente, vai vir uma ruptura. Mas se você não tem instrumento, você não sabe ler um livro, você... cai nessas coisas, sei lá, nessas loucuras todas. Desespero, né? No desespero todo. Você fica meio pinel, você não sei o quê. Ou então você fica imaginando que é impossível, que tudo é possível. Quer dizer, você às vezes tem que se desdobrar para ter outra ideia daquilo que você está tendo. Vai ser diferente. Eu acho que esse pavor que a gente tem da mudança, a gente tem que... Ele é bom, mas a gente tem que tomar cuidado. É um lance de pular na piscina gelada. Entendeu? Pula ou não pula? Pula, caceta. Depois que você cai na água aí, equilibra a temperatura, lá vou eu me virar agora. Você pôs né? a tanguinha, você passou, olha, tá na frente, fez exercício, chegou lá em cima e falou, agora não... O que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui muito bem. Se eu não souber nadar, eu tenho que ter uma boinha. Isso, eu me preparei todo, estou preparado para não morrer afogado. O que falta agora é pular, né? É pular, cara. Como é que foi? Teve um dia que você acordou e falou, hoje eu vou pedir demissão. Aí tava esse impasse, e aí um dia eu falei, bom, eu escrevi uma carta do Banco do Brasil dizendo o seguinte, que eu agora, eu não estou saindo do Banco do Brasil porque eu não gosto, não é nada, que eu estou indo trabalhar no Teatro Brasileiro. Eu vou trabalhar para o Teatro Brasileiro. E fui trabalhar no Teatro Oficina, e foi uma coisa que eu... Você pediu demissão do banco? Pedi demissão do banco. Muito bem, então vamos lá. Você morava onde? Eu morava lá na Vila Prudente. Com o casado? Já estava solteiro, já estava separado. Você morava sozinho? Morava sozinho. Como é que você contou pro teu pai e pra tua mãe que você largou a carreira no Banco do Brasil para ser artista? Tadinha. Meu pai, me lembra, meu pai ficou muito mal, porque eles foram um dos incentivadores de eu fazer o teste do Banco do Brasil e entrar no Banco do Brasil, e 10 anos depois do Banco do Brasil, meu pai ficou mal. Tanto que ficou mal, ficou péssimo. Não entendeu nada, mas eu já estava grande, né? Já estava com 30 e poucos anos, mas teve que engolir, né? Mas ele ficou bem mal. Minha mãe também ficou bem abalada, mas minha mãe era mais intuitiva, ela falou assim, sei lá, não sei, vai na sua, que você está achando que é. Mas ele ficou mal e deu vontade de voltar atrás, de pensar, pô, sacanear meu pai, que sacanagem, chegou até aqui, mais esforço e tudo mais. Como é que você tem filhos? Tenho. Você tem filho? Como é que você hoje, aos 62,
63. 63, você se coloca no lugar do teu pai. Como é que você vê essa história? Porque uma coisa é você passar por isso aos 33, ver a agonia do teu pai, pô, pai, não é nada disso, pá. Como é que você enxerga esse fato hoje aos 63? Eu também tinha dúvidas muito profundas sobre a questão dessa profissão. Eu também achava que, cara, tô errado. Eu também, dentro de mim, alguma coisa, havia lá um pedacinho, era alguma coisa como se dissesse assim, cara, você é muito egoísta, você vai fazer o que você gosta, qual que é a sua, né? Você vai fazer um negócio que você gosta, é isso? Como assim, né? Como assim? Sacanagem. Cara, deve ter millennials ouvindo a gente aqui hoje, os caras todos, como assim? Como não? Como assim não fazer o que eu gosto? Como assim, né? É porque essa mentalidade de fazer o que você gosta, esse pensamento, ele foi combatido durante... Porque é um pensamento, não fazer o que você gosta significa você trabalhar para uma outra coisa. E esse lado de você trabalhar para você mesmo... Isso foi muito combatido, né? Durante muito tempo. Foi necessário uma argumentação, um pensamento sobre isso. Não, hoje a gente está vendo, hoje a gente sabe assim, hoje a gente sabe que quando o cara faz aquilo que ele gosta, ele rende bem pra caramba. É diferente uma pessoa. Se você for fazer aquilo que você gosta, ir atrás do que você gosta, porque a questão de ir atrás também do que você gosta significa o seguinte, às vezes a tua trajetória é ir atrás do que você gosta. É ir atrás. Isso dá livro, isso dá história, isso dá acontecimentos, isso dá uma opção de coisa. Ontem eu encontrei uma pessoa, eu vou trazer ele aqui, vou fazer uma entrevista com ele aqui, e ele estava me contando que ele era um executivo de uma empresa, estava desse jeito, ele falou, desisti de tudo. O dia que eu cheguei na minha casa, minha filhinha tinha feito um joguinho desses jogos de internet, de coisa toda, que cria personagens, e tinha lá, ela criada a família dela, e eu cheguei lá, ela tinha pagado eu não tinha mais pai. E eu perguntei, por que você me apagou? Ela falou, não, pai, porque na vida real eu não tenho pai, eu não vejo você. E ele falou que aquilo foi uma porrada tão grande que ele largou tudo e mergulhou na carreira dele, virou empresário, hoje ele tem um próprio negócio que ele faz lá. E ele foi convidado para fazer uma palestra outro dia para um evento num local onde estavam lá só CEOs, presidentes bilionários que chegaram à presidência antes dos 40 anos, aquele povo, pá! Ele falou, cara, eu vou ser trucidado por esses caras, porque a hora que eu chegar lá e contar minha história, todos vão me olhar como sendo um fracassado. E ele falou, cara, eu terminei minha palestra, tinha meia dúzia chorando na plateia, e os caras vieram falar comigo e dizer para mim que eu fiz aquilo que eles gostariam de ter feito, mas que eles não podem mais fazer, porque arrumaram uma rede de responsabilidade tão grande, o bilhão é tão grande, prende os caras de tal forma que eles não puderam jamais fazer o que ele fez, que foi se jogar naquilo que quer fazer, né? Eu sei exatamente. Bom, vamos lá. Por isso que às vezes, por isso que eu até acho que eu vi você falando sobre isso. A crise, na verdade, ela vem para você como se fosse um presente, uma oportunidade. O que você vai fazer com ela? Ela vem para você. O que você vai fazer com ela? Esse é o grande lance. Porque, por exemplo, quando vem assim o sucesso, aquelas coisas todas, não tem cara de nada. O sucesso não tem cara de nada, mas a crise, ela tem uma cara, ela fala com você, ela é igual a você, ela conversa com você, ela tem a cara da... Você imediatamente já se liga na sua... Puta, eu não sei nada, eu sou uma besta, eu não tenho dinheiro. Ela imediatamente faz... Você entra em contato com ela, porque conversar com o sucesso, conversar com aquela coisa, você não tem nem o que conversar. Você tem que deixar aquilo acontecer, porque eu vou fazer o quê? Tá entrando dinheiro na minha conta, eu tô fazendo sucesso, mas você deixa aquilo acontecer só. Aquilo vem sozinho, ele se faz sozinho. Tomara que dure. Tomara que dure. Não sei o que, e às vezes pode durar demais a conta, e durando demais a conta te desestabiliza, tira você de um eixo. Eu já joguei na loteria, não jogo mais. Porque eu fiquei pensando, cara, se eu ganhar 50 milhões de reais, como é que eu vou tomar café na Padaroca? Eu tava falando isso com a minha filha do Neymar. A gente tava comentando agora do Neymar, essa coisa. Fala, cara, olha a vida que o Neymar deve. Ele não pode enfiar o dedo no nariz, cara. Ele não pode coçar o nariz. Se ele coçar o nariz em público, as fotos estão em tudo quanto é revista no dia seguinte. Exatamente. Esse cara não pode ir num shopping fazer uma compra. Era a síndrome do Michael Jackson, né? O cara não pode sair na rua que o mundo para. Quer dizer, que porra de vida que é essa? Tá legal. Tem um momento que você fala, pô, deve ser uma curtição legal, no começo, né? Mas depois, cara, que você fala, bicho, espera um pouquinho, pra eu ir ali na esquina eu vou ter que levar esses brutamontes comigo, tomar cuidado, meu filho não pode aparecer em público que alguém sequestra, cara, eu tenho que tomar cuidado desses amigos que estão em volta de mim aqui, a maioria quer me puxar o tapete, que é isso, cara, né? Eu fiz acho um programa um tempo atrás que eu disse isso, fala, quanto mais você cresce no teu sucesso profissional, mais liberdade você perde. Quanto mais você ganha, menos liberdade você tem. Então, é uma questão de onde é que está o balanço, né? E porque também, às vezes, aquele negócio, quando você começa, quando você se dá de frente com
com aquele problema, né? Aquela coisa difícil e tudo mais. A não ser que não seja. Você está me contando até de problemas de saúde, mas o problema te coloca, te eixa. É como quando você. Eu acho que o problema é como. Eu faço teatro. O teatro é o seguinte: quando você chega no carnegão do personagem, que você faz. Não é quando você chega no problema dele, naquilo que é difícil para ele. O Stanislavski, que é o cara do teatro, ele fala o seguinte, porque a gente faz a peça de teatro, determinados lugares você passa correndo naqueles lugares, porque são coisas que você não está entendendo, aquela cena, você passa correndo, vai para outra cena, de uma cena você vai para outra. Ele fala assim, aquela cena difícil, é lá que está a solução do personagem. Você fugiu dela porque o personagem está naquela cena complicada. É aquela cena que você não sabe fazer direito, aquela fala que quando você fala você se acha nossa, eu sou um canastrão, eu falo mal. Eu falo, aquela cena é onde está o teu negócio. Porque para nós do teatro, a gente... onde está o problema, deve ser para todo mundo, mas onde está o problema é que está o ouro do negócio. Ali onde está a dificuldade... Ali tem alguma coisa que está exigindo a tua humanidade. Está exigindo uma coisa que as pessoas, que o ser humano tem desde que ele é gente. Dificuldade. Ele tinha frio, ele tinha fome, ele não comia, ia faltar comida. Essa dificuldade colocou ele numa situação de... Como é que eu faço para sair dessa? O que o pessoal sempre diz, a condição natural do ser humano é nu, com fome e com frio. Exatamente. Ele tem que lutar pela roupa, pela comida e pela habitação. Se ele não lutar por isso, ele não tem nada, né? Então, mas nós vamos entrar numa seara maluca mas aí, isso né? vai ficando grande, mas quando eu falo isso, porque eu uso isso para resolver o problema de fazer uma peça de teatro. Mas deixa eu pegar aqui vamos voltar ali atrás. Então você decide que vai pro teatro, larga o Banco do Brasil, então na segunda-feira você não tem mais o Banco do Brasil, não tem salário, não tem 16 salários por ano, não tem mais porra nenhuma, você agora está no teatro. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer comigo o mês que vem, porra. Eu nem sei se eu vou estar fazendo uma peça, se vai dar bilheteria, né? Cara, como é que eu vou planejar minha vida? Como é que eu vou sair de uma carreira onde eu tinha tudo certinho para estar diante do escuro? Exatamente. Como é que você fez, cara, para lidar com isso? Tateando, eu fui numa intuição, tateando mesmo. Eu passei muito medo nesse período. Era um período muito terrível. Período assim, vamos dizer, de você... Imagina essas coisas que eles vêm cortar a luz em casa, esses negócios, ou essas coisas assim... Eu fiquei muito tempo sem falar que eu era ator, porque você ia comprar uma geladeira, vou comprar uma geladeira, mesmo que eu tivesse grana. Sim. Fosse comprar uma geladeira, não dá pra escrever assim, profissão, ator. Escrever profissão, ator, o cara te olhava, esse cara não vai pagar essa geladeira, cara. Então eu colocava bancário. Eu fiquei de ator... eu fiquei bancário durante muitos anos. 20 anos de bancário, era pra não ter que explicar. Você sabe que hoje aconteceu uma coisa engraçada. Eu chego nos lugares, sabe, vou no hotel, tudo cara, profissão. Eu falo jornalista. Aí me perguntam, mas por que jornalista? Eu falei, porque eu não tenho que explicar, cara. Se eu botar que eu sou podcaster, palestrante, ou radialista, eu vou ter que explicar, cara. Então eu boto jornalista, ninguém pergunta mais nada, tá resolvendo meu assunto. Putz, resolve rápido, vai, né? Exatamente, ele tá cedo. Puta, essa é uma delícia, eu não posso botar ator na... Não, como é que é aquela história, cara? Muito bem, consegui o que eu queria, virei ator. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Não, aí foi assim, claro, aí o dia a dia cobra você todo dia, a grana, tudo mais. Mas lá na oficina, por isso que eu devo muito ao Zé Celso, porque o Zé diz o seguinte, o Zé diz assim, a gente está dentro de uma economia. Essa é a nossa economia, nós estamos produzindo riqueza aqui dentro. Essa riqueza agora... a gente vai ter que entrar em contato. Não era exatamente isso, mas era mais ou menos. A gente está produzindo. Estamos aqui, a gente está fazendo ensaio, defendendo o teatro, fazendo uma história, criando uma peça, mas isso é uma produção de riqueza. Só que essa riqueza que a gente está produzindo aqui, a gente, quando você chega lá fora, ela não está comprando casa, arroz, feijão. Então, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que negociar com essa riqueza, porque é assim que funciona. É isso que nós temos para oferecer de riqueza. Nós não temos que fazer o contrário, se pegar e deixar de fazer aqui para ganhar dinheiro em outro lugar. Você tem que pegar isso daqui, que é uma produção de riqueza, e negociar isso. Por exemplo, a gente chegou lá um dia o Zé falou assim, vamos comprar, o proprietário da casa, o proprietário do local onde era o teatro era alugado. O proprietário chegou e disse, a gente estava pagando aluguel durante bastante tempo, mas o proprietário chegou no teatro e disse, tem 30 dias, a gente pela lei do inquilinato, ofereceu o teatro para a gente comprar.
custava um monte de dinheiro, não sei quanto que era, me lembro que era bastante. Aí o Zé chegou e falou assim, quanto tem de dinheiro no caixa? Eu falei, pô, Zé, não tem nada, você sabe que não tem nada. Vocês querem comprar o teatro? Aí eu falei, queremos, né? Comprar a gente quer, né? Então a gente vai comprar. Aí eu falei, como? Ele falou assim, bom, nós vamos... Onde é que está o dinheiro do Brasil? Falou, tá lá, Zé, tá no Banco Central, porque não tá no Banco do Brasil. O Banco Central tem o Caixa do Brasil. Então nós vamos lá buscar o dinheiro amanhã. Aí eu falei, que caramba, já tinham falado que o Zé era louco. Deve ser louco mesmo. Aí chega lá no Banco Central, é uma conversa que eu tô falando de trás para frente, porque na hora eu não entendi nada. Ele falou chegou e falou pro cara assim, era o Neymar Baixo. Falou para ele assim, nós vamos buscar o dinheiro para comprar o Teatro Oficina. Ele era diretor do teatro, o cara fez essa pergunta. Aí o cara falou, Zé, mas isso daí que não dá, né? Você tem que ir ao banco, levar uma hipoteca, alguma coisa. Ele falou, mas nós temos a hipoteca. Ele falou, o que é? É a história do Teatro Oficina. Ele falou, mas como assim? A história do Teatro Oficina não serve para teatro. Aí o Zé falou para ele, bom, mas que economia você quer para a vida do Brasil? Que economia o Banco Central defende o Banco do Brasil? Nós produzimos uma riqueza, um teatro que lutou contra a ditadura, um teatro que fez peças, um teatro que criou tanta coisa na cultura, isso não é riqueza? O que é riqueza? Porque na época, no mesmo momento, o Silvio Santos estava querendo comprar o prédio, né? Então tinha dois compradores, o Teatro Oficina e o Silvio Santos. Aí o Zé, eu lembro do Zé Celso dizendo, pô, mas o Silvio Santos vende Baú da Felicidade e tem dinheiro para comprar o teatro. Nós fazemos teatro e queremos fazer teatro e não temos dinheiro para comprar o teatro. Tem alguma coisa na tua economia que está errado. O Zé colocou isso para ele. Aí começa uma coisa de jornal, aí entra a opinião pública. A opinião pública veio favorável ao teatro. Não, tem que tombar, tem que desapropriar, o governo tem que proteger. Então aí o Zé conseguiu mobilizar a opinião pública nesse sentido. Porque a opinião pública, ela vai... Eu confio demais na opinião pública. A opinião pública, ela tem uma hora que ela vai defender... É um senso de justiça geral que está aí. Ela vai se levantar. Vai falar, não, peraí, isso não pode. Você então vira um ator profissional? Não, ainda não virei ator profissional porque ainda a profissão ainda não é... Porque aconteceu uma reviravolta muito grande. Não, mas então, o teu negócio era trabalhar no teatro. Você era ator, você não tinha outro emprego. Você não tinha outro emprego. Não tinha. Você estava no teatro lá, né? Você pensou que tinha feito uma cagada em algum momento? Um belo dia você parou e falou, cara, que cagada eu fiz, bicho. Várias vezes. Porque quando você faz 10 anos no Banco do Brasil, você ganha direito de comprar uma casa. Sim. Ele compra uma casa, naquela época a gente ganha... Pô, naquela época dava uns 500 mil reais, o que significaria talvez R$1 milhão, talvez, para você comprar uma casa e para pagar durante a vida toda, durante aqueles financiamentos estatais gigantescos, entendeu? Dentro do seu salário e tal. Eram 10 anos, e com 10 anos você ganhava uma gratificação enorme. Eu perdi essa gratificação os 10 anos. Então, cara, como é que é? Aquele momento que você tá sozinho na tua casa, você para. Você chegou a parar e pensar assim, eu sou um merda, cara. Eu fiz uma cagada sem tamanho. Nossa Senhora. Por que você não voltou pro banco? Aí é o seguinte, aí já tinha enfiado o pé na lama. É o seguinte, aí já não dá mais tempo, né? Aí já falou, já fez, agora é o seguinte, agora onde você tá, você vai ter que defender aí. E aí eu comecei a fazer umas coisas o seguinte, cara, eu comecei a buscar negócio para ganhar dinheiro, comecei a arranjar uns trampos. Aliás, foi aí que me levou para fazer o Doutor Abobrinha, porque eu fazia aqueles programas fazia locução. Fazia freelance de locução. E uns freelances meus, porque eu tenho voz de locutor, vocês estão ouvindo aí agora essa voz de locutor, um dos freelancers era fazer um programa da BBC, a tradução daqueles programas, a versão brasileira daqueles programas de passarinho. Aí está o passarinho. O passarinho, ele sempre pia pela manhã. Amanhã. Aí já... Então, está vendo? Aí vai falar, eu fazia esse tipo de locução e tal. E um dia eu tô saindo lá da TV Cultura. Isso já é quando é 92, já estou há uns 10 anos já no teatro, passando perrebe pra caramba, fazendo freelancer, ganhando R$1.000 às vezes por mês, assim, mas, como é que vai ser esse mês? Aí um cara pediu carona pra mim. Falou, posso que eu dar uma carona? Falei, dou. E como todo caronista, ele é folgado, né? Caronista, todo carona é folgado. Ele falou, eu vou fazer um programa, vou fazer um teste pro programa aí, Castelo Rá-Tim-Bum. Daqui a pouco a gente vai junto. Falei, bom, você vai fazer o teste, vou fazer também, né? Aí fiz para fazer o Dr. Vitor. Queria fazer o Dr. Vitor do programa. Que era o personagem que é o tio do sim. que tinha uma fila de gente fazendo. Sim. Aí o Cal falou,
ô, Pascoal, a gente tem um personagem que talvez você possa fazer. Você sabia o que era aquilo? Não tinha a menor ideia. Você não tinha ideia do que era. Não. Alguém falou, é um programa infantil que vai ter aí. Não, é uma coisa que vai ter aqui, uns trocos, né? Vou ganhar uns Sim. 20 reais, né? Vou ganhar um troco nesse negócio aí. Vamos lá nesse troço aí, injeção na testa, o que tivesse. Aí cheguei lá para fazer fui fazer o teste, e aí ele falou, tem um outro personagem que é o seguinte, que é um especulador imobiliário, ele quer derrubar o castelo e construir um prédio para ele. Ele falou, eu falei, pô, já tinha passado por essa coisa do teatro, eu falei assim, vai, cara, esse daí eu sei fazer, deixa eu fazer. Eu improvisei e mandei ver. Aí o cara falou, não, você vai fazer esse Doutor Abobrinha, está ótimo, você vai fazer. Aí me chamou. Aí passamos um ano. Aqueles cacos todos surgiu na hora ali? Foram surgindo devagarzinho, porque o programa foi gravado com muita liberdade. Então o que aconteceu? A gente era um programa na TV Cultura. A TV Cultura era assim, fazer um programa na TV Cultura, fazer de repente, agora para você não tanto, mas como fazer um podcast. Ninguém ia ver e tal, né? Uma coisa assim lá no fundo, então tudo bem, né? Deixa pra lá. E a gente fez com muita liberdade, porque isso também influi bastante. Eu sei disso, porque hoje quando eu vou gravar, dependendo do lugar que eu vou trabalhar, que eu vou gravar, se eu não tô tenso, se eu tô tranquilo, eu tô em casa, cara. E nessa época do Castelo Rá-Tim-Bum, a gente estava em casa. A gente tinha o texto, tinha um roteiro escrito, tudo certinho. Tinha, por exemplo, digamos, esse castelo será meu. Um dia esse castelo será meu, digamos, tinha a frase. Mas eu podia inventar. Falei, cara, posso falar aqui? Um dia esse castelo será meu. Eu falei, não, faz, pode fazer. Aí ia fazendo, ia dando boiada pra gente fazer. Algumas coisas não deixavam, por exemplo, se você falasse errado um português, se você assistir o programa, você vai ver, não tem um erro de português de concordância verbal. Às vezes você faz nessas coisas de concordância, você erra. Então, olha, você levantou um ponto aí que para mim é fundamental, cara, até pra gente entender como é que funcionam as coisas aí. Quer dizer, a gravação de um programa, eu não estou falando de Castelo Rá-Tim-Bum em si, eu estou falando assim, daquela grade que tinha a TV Cultura. Você não tinha aquele compromisso de hoje, como industrial, né? Tem que ficar pronto agora, tem que fazer hoje, tem que ter 20 minutos para gravar, vai aquela loucura, tem que botar no ar hoje, aquele compromisso, etc e tal. Naquela época não existia. Por quê? Não tinha aquela coisa de dar audiência, né? Etc e tal. Não tinha. Que é uma coisa que você só consegue obter se você tiver, como vocês estavam, numa entidade estatal. Exatamente. Era dinheiro do governo que bancava a TV Cultura, então não tinha compromisso de botar anunciante, e se não desse audiência, tudo bem. Se você se ver o desse programa, também, não tem tudo um bem. anúncio. Não tem. E o Estado é que estava bancando aquilo. Quer dizer, era um mecenato A fundo perdido. que possibilitava os artistas chegarem lá e falar, cara, vamos fazer do jeito que a gente quer. E quando você tem uma consciência, ou quando os astros se juntam e reúnem uma equipe como aquela equipe do Rá-Tim-Bum, nasce uma coisa que marca a infância de todo mundo, marca a vida de todo mundo, né? Não, foi muito louco aquilo. E se fosse uma emissora comercial, talvez não teria condição de ter feito o que vocês fizeram lá. Eu acho que não. Daquele jeito que foi feito, não teria as experiências que vocês fizeram, não teria, sabe, não dá aquela, começa e vamos ver onde vai dar, tá? Exatamente. Que hora tem que acabar a gravação? Vai embora. Não, grava e não vai embora, né? Nós gravamos 12, 13 horas por dia, não tinha É um momento em que você olha e fala, pô, mas faz sentido o Estado estar presente? Talvez nesse momento você fala, cara, sem ele não teria. Sem esse mecenato, talvez isso não tivesse acontecido, né? Mas deixa eu explorar você um pouquinho mais, que agora nós chegamos num ponto que muita gente que está ouvindo aqui está esperando isso aí, né? Quando é que você foi apresentado para o projeto Castelo Rá-Tim-Bum? Quando você foi fazer um teste lá, vamos fazer um treco aí. E aí, em algum momento, falou, legal, você está escalado. Houve um momento em que o grupo todo se juntou e alguém apresentou a visão do que viria a ser aquilo? Ou essa consciência não existia? Ninguém sabia o que ia ser aquilo? Não existia. Talvez existisse entre eles, mas eu não me lembro de reunião de apresentar o projeto nem nada. Nós fomos gravando. Talvez, eu acredito que o Cal, né, a pessoa que trabalhou na elaboração do projeto, mas não chegou para mim essa ideia do que era tudo aquilo. Eu não participei disso. Sim. Eu fui chamado como ator para fazer um personagem, fui fazendo. Tanto que nós gravamos, tanto que o programa foi feito assim, né? Não sei se vocês sabem, mas o programa foi gravado e um ano depois de tudo gravado é que ele foi pro ar. Não sabia disso. Ele não foi pro ar imediatamente. Nós gravamos um ano depois e foi pro ar. Então, mas quando o programa foi pro ar,
a gente já tinha feito ele todo, já estava tudo pronto, encaixotado, empacotado, ok, tchau, até outro dia. E o cenário já tinha destruído, já estava tudo... Eu não sabia que tinha sido isso. Foi. É. Gravamos lá de 94 até... Quer dizer, o negócio foi a fundo perdido mesmo, nem se sabia quando ia pro ar. Não sabia, não. Cara, que loucura. Hoje não tem dinheiro mais fazer isso, cara. Exatamente. Hoje em dia não se faria mais isso. Hoje não teria mais. Tanto que quando começou o retorno do programa, que era aquelas coisas, porque a cultura não media Ibope, né? Sim. Mas aí começou a acontecer coisas do gênero assim, eu me lembro de um dia fui na Bienal aqui na Ibirapuera, né? Aí vem vindo aquela fila, aquela cobra grande de crianças, né? Vem vindo com a professora na frente, 2 ou 3 professoras, aquele monte de criancinha correndo. A Bienal é enorme e tal, e de repente os meninos, doutora Balbreia, veio correndo pra cima de mim, aquele monte de crianças correndo. Doutora Balbreia, começa a... Ué, tem gente vendo. O que está acontecendo? Um dia a gente foi, aí falaram o seguinte, um dia a gente foi no Museu da Casa Brasileira e ia lançar um livro chamado Castelo Rá-Tim-Bum. Vamos lá no Museu da Casa Brasileira. Aí a gente falou, vai vir bastante gente, já foi anunciado na televisão. Não vai vai umas 300 pessoas. Vai umas 500, 500, vai 300. Né? Ficou aquela discussão se via 300 e 500. Tudo bem, aí estamos chegando, marcou às 9 da manhã, sábado, lá no Museu da Casa Brasileira, aqui na Rua Augusta. Chega lá no museu, um trânsito, um inferno. Eu falei, que coisa chata, pegando o ônibus para chegar lá na TV. Aí, quando a gente chegou, tinha 20 mil pessoas para ver o pessoal do Castelo Rá-Tim-Bum. Falei, que é isso? A gente saiu correndo de lá, porque não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Então, para te dar uma dimensão de como as coisas vieram para a gente. Vieram tudo na retaguarda. Então, a gente foi perseguido por esse sucesso. Quer dizer, vocês não conseguiram nem adaptar o programa ao sucesso. Quando chegou, já tinha ido pro ar. Chegou, já tinha ido pro ar, já tinha gravado, já tinha acabado, não gravava mais. Isso é antítese de tudo que se fala hoje em dia. Porque hoje em dia você tem pesquisa direto, deixa eu ver o que os caras estão achando pra eu mudar o personagem, Exatamente. Deixa eu trocar isso aqui. Hoje em dia é assim, né? E o Castelo Rá-Tim-Bum não foi uma novelinha de 3 meses? Nossa, foi. Quanto tempo 125 episódios. Dava um ano de episódio. Pronto, sim, depois que estava pronto. Quer dizer, era um projeto gigante, cara. Gigante, era grande. Porque o que acontece? Esses episódios todos foram gravados, aí foi tudo pro ar. Estava tudo pronto, em um ano, nós gravamos em um ano, era o projeto de um ano, gravamos em um ano, estava tudo pronto, empacotado, feito, entregue, ok. Porque nesse período, eu mesmo não saquei que estava acontecendo isso. Não tinha ideia do que estava acontecendo, aquele sucesso todo. Porque como é que você ia saber? A cultura não media Ibope. O sucesso do programa era todo boca a boca, era entre as crianças, os pais que ligavam, eu quero que vocês me digam o que aconteceu, o que era aquele programa que estava entrando na corrente sanguínea na cidade, porque no mesmo momento tinha a Xuxa. Né? A Xuxa, aquelas outras mulheres. Não tinha Facebook, não tinha Facebook, internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso. E eu vou falar para você, o programa, as pessoas falam, por que o programa acabou? Eu acho que o programa, de certa maneira, foi vítima dele mesmo, porque ele não tinha merchandising, ele não tinha. Então ele era um antiprograma de televisão, quer dizer, não era um programa para vender nada, sendo que a televisão está aí montada de um jeito que possa vender uma porção de coisas. Então, você faz um programa que não vende nada, quem vai querer produzir esse programa? Sim. Que não quer vender nada, a fundo perdido. Aliás, só um detalhe para vocês aqui. Na época a cultura proibia. Não é que você não tinha. Não, se tivesse, não podia. Não podia. Porque não era. Por estatuto, era proibido ter qualquer tipo de dinheiro público lá, né? Mas esse público, sucesso, dinheiro privado, né? Esse sucesso todo que deu do programa, que pegou todo mundo na retaguarda, na época não. Você começou perguntando se não teve uma reunião. Sim, se você viu, mas deixa eu elaborar um pouco mais essa pergunta aí. Vocês, durante a gravação, vocês sacaram que estavam fazendo alguma coisa especial, cara? Deixa eu dizer por que é especial, Pascoal, porque é o seguinte. Tinha um monte de programas na época lá, tinha programa infantil de montão, tinha o TV Leão, teve aquelas coisas, Carcão, não sei o quê, Xuxa, etc e tal. E quando você bota isso tudo, o Castelo Rá-Tim-Bum aparece num nível tão mais alto, cara. É verdade. Porque o impacto que ele fez numa geração inteirinha é um negócio impressionante. A mim, como pai, eu vendo meus filhos, né, entregues aquilo, vocês, enquanto estavam gravando, sacaram que, cara, tem uma qualidade nesse treco aqui que é diferente do que eu tô vendo aí, cara. Esse texto que tá chegando pra mim é um texto muito legal. Ou então, esses caras com quem eu tô contracenando aqui é tudo avião. Eu tô fazendo um negócio foda. Ou era mais um trabalho como outro? Pra mim, era mais um trabalho como outro.
talvez alguém soubesse, mas eu não sabia. Eu não tinha ideia. Eu fui fazer, tanto que eu me senti com muita liberdade para fazer o programa, muita liberdade. Olha que você tá me botando aqui, eu vou ter que trazer o Cal hambúrguer aqui, cara. Eu preciso pegar o Cal aqui, porque o maestro dessa história toda ele tem que ser genial, cara, entendeu? Ele botou você ali, você fez uma função, que pra você era uma função, tô fazendo dignamente uma função legal, não saquei ainda o tamanho disso aqui. Não saquei. E tem um maestro ali sacando isso tudo e falando, cara... Eu soube, legal. por exemplo, coisas assim, imagina, chegou um programa que a gente ia regravar um programa. O que aconteceu? O Cal que regrava esse programa? Regravar por quê? Não, levou pra casa, os filhos dele assistiram, ele pediu pra regravar. Tá bom, a gente regravava. Então havia uma possibilidade de trabalho enorme. Imagina você leva um programa, grava um programa, leva para casa e traz, depois manda todo mundo gravar de novo o programa. Sim. Que o carro. Então, porque eu tinha gravado eu me lembro que eu tinha gravado uma coisa que eu tinha dito assim, porque o doutor eu tinha falado assim, eu me lembro disso perfeitamente. Essas crianças, odeio crianças. E o cara falou, não, Pascoal, não joga aí, não vai para odeio crianças. Você não odeia crianças, você só quer comprar o castelo. Você quer o castelo para você. Isso que você quer. As crianças estão na frente. Então vai pro castelo. Então ele me focou no personagem. Depois que ele focou o personagem, que era o castelo, aí eu falei, bom, é óbvio, né? Claro, que é o castelo. Então não era uma coisa de criar caso em volta, criar outros... Era focado no castelo. Então, nessa direção, para mim, foi fundamental ele dizer isso. Porque eu não precisei também agir daquele jeito, assim, sabe? Uma coisa que vai falar que as crianças são os meus inimigos. O Dr. Abobrinha não é inimigo das crianças. Não tinha nada agressivo lá. Não tem nada agressivo, porque ele não é inimigo. Ele era engraçado. Porque agora falando do personagem do Dr. Abobrinha, quando eu fui fazer o personagem, quando ele chegou para mim, eu entendi uma coisa imediatamente. Porque o que acontece? O personagem, como é o ser humano... Ele tem que, se está claro o que você chama de propósito, se está claro o super objetivo dele, ele pode cair, pode quebrar, pode passar vergonha, mas o objetivo, isso para ele é a coisa que mais anima ele, é a ânima dele. Ele está possuído por uma coisa divina. Ele tem o super objetivo. Ele tem aquilo que ele quer. Cara, eu acabei de fazer o sumário desse mês aqui do Café Brasil Prêmio, chama-se Mindset Externo, Mindset Exterior é o nome dele. E lá o cara conta exatamente isso. Ele fala o seguinte, quando você consegue mudar o mindset das pessoas, quando você botar na cabeça dela qual é o objetivo, o que ela tem que fazer, você não tem mais que explicar, você não tem que dar uma listinha para dizer primeiro isso, primeiro aquilo. No momento em que você sacou a jogada, aí você começa uau, e fica legal, e entendeu? Tá porque você entendeu onde é que você está indo. Exatamente. E, cara, tudo que eu incorporar aqui vai ser para o bem dessa coisa. O diretor só vai olhar aquilo e falar, Pascoal, manda bala, cara, porque o Pascoal sacou o personagem, né? E acho que se eu traduzir isso para o ambiente corporativo no dia a dia, é a mesma coisa, cara. Eu botei até uma historinha muito legal ali, que era a seguinte. Eu preciso achar até essa história para dar os nomes aos bois aí. É um case que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de que tinha um grupo de físicos lá nos Estados Unidos trabalhando para um projeto ultra secreto do governo que ninguém sabia o que era, nem os próprios físicos. Então, eles recebiam lá os cálculos que tinham que fazer e aquilo era tudo setorizado, de forma que nenhum deles sabia o que era, mas todos estavam trabalhando naquilo. E esse grupo estava performando muito mal, eles estavam atrasando prazo, não estava legal. E aí o exército chamou um consultor para botar ordem na casa. E o consultor foi lá, examinou o negócio tudo, a primeira coisa que o consultor foi botar todo mundo numa sala e revelar o segredo. Falou para eles, moçada, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão ajudando a desenvolver a bomba atômica antes dos alemães. Se os alemães saírem na frente, a gente perde a guerra. Então eu estou contando para vocês que o segredo que vocês estão envolvidos é fazer a bomba atômica. Cara, no dia seguinte, aquele grupo começou a performar que nem maluco, porque eles entenderam qual era a sacada. Onde é que eu estou indo, bicho? Por que eu estou aqui, né? Exatamente. Quando o cara sacou a importância do trabalho dele, ninguém mais teve que mandar pro cara, faça direito. Bicho, saiu todo mundo que nem louco, porque ficou claro qual é o objetivo. Então, é a mesma coisa que você entrei no personagem, saquei a alma dele. No caso do personagem, você sacou o que ele quer. Porque às vezes, estudar personagem é uma coisa muito bacana, porque a gente é muito complexo, às vezes a gente não revela o que a gente quer. Tá tudo dizendo o que você quer, como você está me perguntando. Como é que você sabe que você é ator? Como é que você vai para ator? Hoje o menino começa, tem 10 anos, tem 7 anos, tá cantando, vai lá, faz no teatro, ele se bate, mas... Gente, tá óbvio, né? Agora, se eu tô num habitat de artistas, porque meu pai era policial militar, minha mãe era costureira, uma família grande, morava lá na Vila Prudente, naquele negócio. Esse negócio não existia, então não existia no habitat resposta para aquilo que aquele menino tem. Se tem alguém...
Cara, se eu tô numa família de artista, imediatamente o cara amanhã pode parar. Amanhã, Bota no picadeiro amanhã aí você que... tá no picadeiro, para com isso, vai, já, é para já. Sim. Então, então o que acontece? O personagem, ele é assim, às vezes ele tá tudo escrito o que é para ele fazer, porque tem alguma coisa dentro dele mandando ele fazer aquilo lá. E às vezes você tem que pegar o personagem, quando eu vou analisar um personagem, às vezes você tem que pegar o personagem não pelo que... digamos, você imagina, idealiza que ele está fazendo. Você tem que fazer ele de uma maneira que ele... Às vezes o personagem não pode saber o que ele está fazendo. Por exemplo, o Doutor Abobrinha, de certa maneira, o que ele quer? Ele não quer derrubar o castelo, ele quer o castelo. Quem que não quer o castelo? Eu quero. Então, então ele dentro dele, na profundidade dele, ele quer exatamente o que você quer. Por isso que ele é um personagem que você, de certa maneira, até admira. Porque é uma obsessão desse quilate, é uma coisa que você quer na tua vida. É um vilão que a molecada ama, né? A molecada adora o vilão, A gente adora o vilão porque o vilão, ele tem claro o propósito. É isso que você quer. Ele tem claro o propósito. Ele quer aquilo. Veja todos os vilões que a gente assiste em qualquer filme. O vilão, ele tem aquilo claro. Ele tem aquela clareza, aquela coisa que você não tem. Sim. Entendeu? O Máscara, entendeu? Batman, o Pinguim. O Pinguim tem um objetivo muito mais claro do que você, entendeu? Fala, pô, o Pinguim, eu quero destruir a cidade. Que é isso? Ele está com o objetivo claro e pronto. E aí, em cima disso, você veja, você pode ver o Coringa. Aconteceu o que acontecer, entendeu? Isso, eu acho que... E a gente estava falando com crianças, né? E as crianças entendem essa metáfora, porque na criança isso está presente, porque a criança ela tem uma certa... O antagonista, quer dizer, o vilão, de certa forma, ele se revela uma pessoa que tem super objetivo, que sabe o que quer. E por isso que ela te irrita, ela sabe exatamente o que quer. Ela não está nem aí para as dificuldades. Você, quando chegou aqui, foi recebido pela minha filha, Foi. de 26 anos de idade. E a hora que ela viu o professor Pimpão Pimpolho entrando aqui, ela... subiu aqui e não largava, né? Cara, 26 anos de idade. Ela acabou de vir da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, que está acontecendo em São Paulo, onde tem filas e filas e filas de não mais crianças, mas gente de 26, 27, 30 anos de idade. Que é a moçada toda que curtiu aquilo, que cresceu o Castelo Rá-Tim-Bum. Quer dizer, cara, quanto tempo faz que foi ao ar? Não, foi 20 96, anos? 21. Tá fazendo 21 já. 21 anos atrás 21 foi ao ar. atrás. E essa molecada toda impactada até hoje, né? Quer dizer... Isso não é uma coisa que acontece no Brasil normalmente. Acho até que merecia um estudo pra saber o que mas é isso. aquilo que a gente comentou antes, cara, o que foi pra mim e pra você a Vila Sésamo, né? Pra essa molecada foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Quer dizer, tem uma coisa que gravou... Alguma coisa... gravou de tal forma que ficou ali, né? E a gente tem uma dificuldade gigantesca de valorizar isso, cara. Quanto vale essa fissura que a minha filha tem nesses personagens, nela olhar e falar, cara, muito obrigado, vim aqui te abraçar, falar, cara, adoro você, cara, quanto vale isso, né? Por que isso não se traduz em valor? Por que não tem os bonequinhos do Rá-Tim-Bum vendendo barbaridade até hoje, né? Por que não tem o parque do Castelo Rá-Tim-Bum? Por que o programa não continuou e a gente continuou fazendo? Por que o programa não continuou e etc e tal, se estava tudo lá? Por que não vem alguém e fala, bicho, põe grana nesse negócio que esse negócio vai longe, né? O que me leva àquela pergunta, então. Você começou a trabalhar, então, como artista, que ano foi? Você lembra? Como teatro? Não, saiu do Banco do Brasil. 82. Essa é uma marca. São 30 e... Não, já está dando... 35 anos. 35, é verdade. 35 anos, muito bem. 35 anos vivendo como ator no Brasil. É difícil, cara? É difícil, é muito difícil. Mas há alguma coisa nesse negócio todo, é difícil, mas eu não posso falar, eu não posso dizer que é difícil, porque eu amo fazer esse negócio. E aliás, quando eu sei a dificuldade, aí eu falo, é esse lugar mesmo. Mas então eu vou elaborar melhor, tá? Eu sei o seguinte, eu sei que aqueles minutos que você está em cima daquele palco, desempenhando o teu papel de artista, aquilo te dá um tipo de retorno que não se traduz em dinheiro, em nada, cara. Estar ali fazendo aquele papel, aquele momento que você está reagindo à plateia, reagindo a você, etc e tal. É aquilo que você às vezes falou, você serve. Como eu faço em palestra, cara. Enquanto eu tô lá em cima, que eu tô e o pessoal tá reagindo, você vê que tá curtindo, não há dinheiro no mundo que pague aquilo. E você vê que você tá dando alguma coisa. E te dá aquela sensação de que, cara, eu tenho um poder de alguma forma tocar essas pessoas. Algumas vão sair daqui com a cabeça cheia de coisa, talvez algumas
alguma me escreva pra dizer, cara, você falou um treco que eu precisava ouvir naquele momento, me ajudou, etc e tal. Quer dizer, tem um poder aí que o dinheiro sozinho não compra, né? Não, e tem uma coisa humana. Você fala assim, eu não sei, eu não sei se eu sou, não sei o que eu sou, mas eu acredito que a gente é doador. A gente tem que dar as coisas. Porque a gente não consegue se agarrar em nada. Posso ter dinheiro, a gente não consegue. Então eu acredito que uma coisa que faz o ser humano é ele ser um doador, ele dar coisas, ele dar alegria, ele dar conhecimento, ele dá tudo, dá o que você tiver, dá a tua vida. Sim, mas a Sabesp vai te dar a conta para pagar no final do mês. Exatamente, certo? pode até ser. Você vai ter que comer comida, você vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar, você precisa de grana para viver. Eu quero saber da dificuldade de ser artista no Brasil e de ganhar grana para dizer o seguinte, olha, o Brasil, eu não sei quantos atores tem, tá? Vamos fazer que nem jogador de futebol. Tem no Brasil 2 milhões de jogadores de futebol registrados e tem um Neymar. Só tem um, mas tem 2 milhões lá, tá? É verdade. A maioria absoluta tá fudida por aí. Artista é parecido. Tem um monte de artista, a maioria absoluta acho que fazendo outra coisa para viver enquanto trabalha como artista. E alguns lá na Globo ganhando milhões, etc e tal. Então, é um grupo muito pequeno que tá ali, né? Eu não quero falar desse mainstream e nem do underground. Eu quero falar do médio stream, que é aquele cara igual você, que precisa ir ali na esquina, vai ter que ir na venda pagar alguma coisa e que não tá. Cara, como é que eu planejo a minha vida sendo artista? Eu acredito assim, talvez até um dia eu vou escrever um livro sobre isso, porque você tem que administrar, você tem que ser um administrador de um negócio. Muito difícil, muito realmente. Eu não penso muito nisso, sabia? Eu tento não pensar muito. Eu acho que é bom não pensar, cara. Eu não penso muito, não. Eu passo períodos assim que não tem dinheiro nenhum, fico pensando, o que vai fazer, tudo mais. Mas imediatamente quando aparece uma dificuldade, agora mesmo apareceu, eu fui fazer umas performances do Dr. Abobrinha lá no Castelo Rá-Tim-Bum, falei, apareceu a oportunidade, fui lá fazer a performance, deu para ganhar um dinheiro e depois aí vai para outra coisa. Essa parte do dinheiro é que assim, a gente precisava, a sociedade, os atores, o Mário de Andrade, que é um personagem que eu fiz também, o Mário de Andrade fala o seguinte, que enquanto você faz arte, você precisa também fazer com que o público entenda o quanto é importante ele ter arte na tua vida. Quer dizer, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez é a mesma coisa como você faz o podcast. Você tem que fazer uma coisa e também e defender também esse lado. Muitas e muitas vezes a gente não defendeu isso como artista porque você vai direto para outra coisa. Por exemplo, sua filha gosta do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Infância é assim, você pode ter uma infância com Castelo Rá-Tim-Bum ou infância sem Castelo Rá-Tim-Bum. Com Castelo Rá-Tim-Bum é infância com cultura. Sem Castelo Rá-Tim-Bum é infância sem cultura. A diferença que tem uma das duas é que quando você não tem, você não sabe a falta que faria se não tivesse. Você não tem essa ideia. E essa é a diferença. O trabalho que a gente faz, o trabalho, por exemplo, que você faz, o trabalho de podcast, é um trabalho assim que se não tivesse, se ele não existisse, e as pessoas não tivessem passado a necessidade dele existir, agora sim, agora você conseguiu ultrapassar um lugar que era, as pessoas sabem que existe, e se você não fizer, você vai fazer falta. Agora você já começa a fazer falta, entendeu? E acho que você está tocando num ponto importante, que é o seguinte, que é eu que sou um consumidor da sua arte, deveria estar preocupado em manter você fazendo a tua arte. Eu fiz um outro material que eu publiquei um tempo atrás, acho que até foi pro Café Brasil, cara. Eu botei no Café Brasil lá. Que eu falava de um sujeito lá que faz uma apresentação que ele diz o seguinte, cara. As pessoas devem receber o suficiente para quando for trabalhar não ter que se preocupar com as contas que tem para pagar, entendeu? Eu tenho que trabalhar entregue ao meu trabalho e não ir preocupado se vai vencer a conta de luz amanhã. Porque quando essas coisas acontecerem, cara, eu não estou entregue aqui. Eu vim trabalhar, mas eu não vou conseguir abstrair os problemas que eu tenho, que todo mundo tem, porque eu não sei se eu vou ter grana amanhã para pagar isso aqui, né? Então, eu que tô ali sentado na plateia, curtindo aquilo de montão, cara, eu tenho uma obrigação comigo, cara, esse negócio é tão bom que eu quero que ele continue. E ele só pode continuar se eu fizer alguma coisa a respeito. O que eu posso fazer? Comprei o ingresso. Isso basta. No Brasil, não, cara, porque por mais que custe caro o ingresso, você sabe que não dá. Bilheteria no Brasil é um negócio absurdo, né? O que mais que eu posso fazer? Entendeu? Como é que eu, como um cidadão aqui, um indivíduo, posso fazer com que esses caras que estão fazendo essa arte tão legal
continuem fazendo isso, né? E aí vem uma discussão gigantesca, cara. O que é? Dar dinheiro pros caras? Não, não é só dar dinheiro pros caras, cara. É contar que existe, é defender, é usar tuas redes sociais, é chamar a turma pra ir, é levar o pessoal pra lá, é ir lá na peça, é ir atrás, é comprar camiseta, é fazer tudo aquilo que você puder na direção de que, cara, eu preciso manter essa coisa, eu preciso que ela continue. Exatamente. Eu devia estar em... Eu devia fazer com que toda essa molecada e mandasse uma carta pra TV Cultura, pra exigir a volta do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu queria 200 mil cartas lá, falei, cara, traz essa coisa de volta, entendeu? Mas é um pouco, eu falei do Mário de Andrade, é um pouco isso, você tem que fazer as duas coisas. Eu não sei como é que é na coisa da criação de um produto, mas eu imagino que se as pessoas não tiverem a noção, um fósforo, uma caixa de fósforo, quando o cara criou a caixa de fósforo, já tinha fogo. A caixa de fósforo, na verdade, foi porque ela facilitava aquele fogo que você tem. Então, acho que quando você, na produção cultural, quando você faz a produção cultural, não basta você fazer a produção cultural, entendeu? Não basta você fazer. Esse é um dos trabalhos da produção cultural. Essa é uma das coisas que você tem que fazer. A outra coisa que você tem que fazer é criar uma plateia que exija a produção cultural. Você tem que criar uma plateia que queira a produção cultural, que exija essa produção. E exigir a produção cultural significa, às vezes, ela de tirar o dinheiro. Eu sei, eu já viajei, fui para fora, fui para a Europa, tudo mais. Tem um prazer de a plateia pagar o ingresso dela ir no lugar, mas é porque aquela plateia, ela foi trabalhada e ela sabe que aquilo é importante. Aliás, ela sabe o seguinte, que se você deixar o ator entregue aos produtos comerciais, aos sabonetes, às coisas todas, ou deixar ele fora, você não vai ter um bom resultado estético que você está precisando. Você não vai ter, o público que tem que dar, porque você, que nem agora a gente está num momento brasileiro, principalmente brasileiro, mundial também, onde a gente está meio perdido, né? O que está acontecendo e tudo mais. As antenas disso daí são os escritores, são os artistas, todos os artistas, todas as linhas. Eles são as antenas. Por quê? Porque eles estão num contexto onde eles produzem assim, onde você sabe, a gente tem que, para a gente começar a produzir, você sai do zero. Então a gente vai para o zero logo, a gente quer ir logo para o zero. Os artistas, inclusive, estão indo para um lugar que é o zero. Agora, você precisa de uma sociedade que prestigie isso. A gente estava nos anos 60, nos anos 70, a gente tinha um público... Os estudantes todos financiaram o teatro dos anos 70, os estudantes, eles lotavam os teatros. É isso que vai ter que acontecer. E hoje eles querem carteirinha para pagar a meia, para entrar certo, de graça, etc. Quem tem que sustentar o teatro, quem tem que ir para o teatro é o público, porque o público, se ele vai no teatro, porque é o seguinte, as pessoas imaginam assim, né? Você vai na peça, você vai ao teatro... Você tem que assistir 30 peças para assistir uma que nunca mais vai permitir que você nunca saia do teatro, entendeu? Aquela peça maravilhosa é uma só. Sim. Ela não é, entendeu? É uma só. Então você tem que assistir 30 para pegar essa uma. Aí a gente volta para aquilo que eu comentei com você no começo aqui, né? Vamos lá para os anos 70 alguma coisa lá. Você pega um show como Falso Brilhante, de Elis Regina, que quando acontece, cara, aquilo é um acontecimento que causa impacto na sociedade. Mas o que era aquilo, cara? Era um show. Era um show de uma cantora. Mas aquilo tinha um peso tão grande, cara, que quando acontecia, pega uma peça como Roda Viva, né? Que é pra usar um chavão, né? Não precisa nem ir pra ela. Pega outras peças que aconteceram que... Gota d'Água com a Bibi Ferreira. Sim, cara, aquilo tinha um poder Mas pegava um fragmento da sociedade que parece que diminuiu de tamanho. Então hoje, para eu conseguir um impacto de volume de gente, eu boto Wesley Safadão, consigo botar 20 mil pessoas pagando uma nota preta para ver o cara, e aquilo não vai mudar a vida de ninguém. Nada, não vai ter nada lá que vai entrar uma minhoca aqui e vai falar, cara, eu acabei de ver a Elis Regina chorando no palco e, cara, pro resto da minha vida, quando eu ver essa imagem, eu vou chorar junto com ela. Porque o impacto daquela emoção foi tão grande que eu acabei somatizando isso. Com essa outra lado cultural aí, que parece que a gente criou uma sociedade que é pra isso, cara, esse consumo rápido e tudo mais. Amanhã acaba, vem um outro novo no lugar e bicho, sorte deles, eles conseguiram fazer o que tem que ser feito no momento certo e estão ganhando milhões e que ganhem milhões, né? A questão toda é esse desbalanço todo que torna cada vez mais difícil. Eu diria que hoje em dia, um cara que tem um emprego no Banco do Brasil não abre mais mão para virar artista. Não vai jogar aquilo para virar artista, cara. Vai pensar 500 vezes antes de
Não vai fazer a loucura que você fez, cara. É engraçado que na época eu não sabia que era uma loucura. Agora hoje eu fico pensando, nossa, talvez eu não fizesse mais. Porque também acho que quando a gente vai ficando mais Então, velho. façamos um exercício aqui. Façamos um exercício. Como é o nome do seu pai? José Vicente. José Vicente. Você hoje está incorporado em José Vicente. Seu filho de 33 anos de idade, que tem uma carreira há 10 anos no Banco do Brasil, chega para você e fala: pai, vou largar isso aqui e vou virar ator. O que é que você diz para ele, sabendo de tudo que você sabe? Demorou. Demorou, caramba. Quando você demorou demais pra descobrir isso. Óbvio. Eu falo, vai agora, velho. Passando Nossa. todo o perrengue que você passou. Essa vida é a melhor vida que eu podia viver pra minha vida. Eu ganhei uma vida, eu sou um ser humano, eu ganhei uma vida. Sim. Eu peguei essa vida, eu dei pra ela coisas boas pra ela, essa vida. Eu soube agradecer ela. Aliás, eu soube o seguinte, demorei demais pra agradecer essa vida, agradecer essas possibilidades que eu tenho. Demorei demais pra dar de volta pra ela. Muito, demorei muito. Devia ter dado, nossa, já devia ter, demorei demais. Legal. Se tem alguma coisa que eu sinto em relação à vida, foi muito demorado, mas foi na hora certa também. Sim. Faria tudo, mas faria mais, faria o dobro, 10 vezes mais. Tem uma coisa contra a qual eu me bato todo dia mesmo, realmente é duro, porque assim, eu li bastante o Castaneda, e o Castaneda fala o seguinte, que a primeira coisa que você tem na vida é o desejo, você já nasce com o desejo, a vontade de fazer as coisas. E imediatamente o desejo, o primeiro inimigo que ele tem pela frente é o medo. Porque vem o desejo e o medo se coloca como se dissesse, mas pô, assim, você tem condições, você sabe fazer, mas você vai ganhando, você de repente... Você vence o medo e depois que você vence o medo, você fala, puxa, eu posso vencer o medo, mas imediatamente você ganha o poder. Aí quando você ganha o poder, você fala, cara, eu posso vencer o medo, eu tenho poder para vencer, mas o poder passa a ser o seu novo inimigo. Porque no caso do poder, você deixa de saber que o poder é uma coisa transitória, que não existe uma pessoa que ficou com o poder o tempo todo, ele passou pelas mãos. E o poder, quando ele chega na sua mão, na verdade, ele chega porque a humanidade necessita, os humanos necessitam que o poder seja dado para um para outro, para a gente poder avançar nas coisas. Então o poder passa para você, não para você ficar com ele, guardar, levar para casa, guardar. Não, é uma coisa que a humanidade precisa. Você guardar e levar ele para casa, ele desaparece que nem gelo. Sim. Você guarda dentro o poder desaparece. Aquilo que você pode fazer, tem que fazer naquela hora. Aí você, de repente, você descobre, não, tudo bem, o poder não fica no poder, você vai para coisa, aí dali a pouco você chega no seu... Você sabe que o poder é isso mesmo, transitório, tranquilo, tudo mais, então você não tem o teu ego para defender, você já só tem uma sabedoria, sabe que você sabe, você vai mais ou menos, vai para lá, e depois você chega na velhice, aí você chega o teu último inimigo, que é a velhice, mas a velhice é o seguinte, não é um inimigo que você destrói, é um inimigo que você tem que conviver com ele, você vai viver com ela, é com ela que é o último inimigo que você enfrenta. E viver com um fantasma terrível, que é aquele de você olhar para trás e falar, meu, que merda eu fiz. Exatamente. Ou então você olhar para trás e falar, meu, eu faria tudo duas vezes de novo. E você vai conviver com aquilo, você vai conviver amorosamente com aquilo. Sim, e não tem como voltar atrás e refazer, né? Falando, não fiz. Por exemplo, digamos, eu não sei quem está ouvindo o programa, sei lá, o cara fala assim, pô, mas eu tenho 80 anos, não dá para fazer... Meu Deus, 80 anos é hora de começar tudo. Tem gente que não começa. Imagina, você vai assim, teve um que nunca começou. Você começou com os 80, pô, por favor. Inclusive, vai ser bonito, vai ser maravilhoso. Um cara. Não tem hora para começar. Eu faço personagens de teatro, né? Os personagens do teatro são o seguinte: o personagem do teatro, qualquer personagem. Todos os personagens são interessantes. Todos. O teatro, ele tem uma coisa bonita, tem grandes autores, o Arthur fala isso, porque o teatro é o seguinte, no teatro a vida tem que ser defendida, o direito de viver tem que ser defendido. Então quando você faz um personagem, seja ele qual for, você tem que dar o direito dele vir para fora. E como ator, eu sou obrigado a exercer uma espécie de uma liberdade com a criação do meu personagem muito grande. Eu tenho que permitir que ele viva através de mim. Permitir. E às vezes eu não quero, às vezes tem alguma coisa que eu não quero, eu tenho preguiça, o que diabo for, mas não importa, eu tenho que encontrar portas para que esse personagem possa viver através de mim. É como uma vida, né? Ela merece viver. Eu acho que, como eu falei muito dessas coisas do ser humano, eu acho que um dos nossos trabalhos
profundos e difíceis de fazer, é a defesa da vida. É defender que a vida viva. Mesmo depois da gente, mesmo para daqui a 500 anos, não importa. É um trabalho difícil de fazer. Mas eu vou defender uma vida que vai viver daqui a 500 anos. Você, por que você está plantando essa árvore? É isso, quando ela der sombra, você já não está mais por aqui, né? Exatamente. Se eu pensasse assim, eu não teria sombra nenhuma para sentar. Não teria nada. A gente tem que... E se a natureza não fosse tão generosa com a gente, desse tanta coisa, ia ser terrível. Então, quer dizer, a gente tem que... Eu acho que tem gente que não vai, não vou defender, não acho que se dane, mas não é isso. Não dá para Você está em cartaz hoje? Aliás, daqui a pouco a gente vai fazer. Está estreando Antígona, uma peça grega do Sófocles, e escrita em 430 a.C., mais ou menos. E é a sabedoria, o pensamento grego. Eu costumo dizer o seguinte: imagina, tem uma coisa no teatro grego, e todo teatro também tem, que é o seguinte: o teatro grego ele era feito. Não tinha escola de teatro na época do teatro grego, né? É o teatro que ficou pra gente, o que a gente ouviu falar do teatro grego, esse teatro maravilhoso que ficou, ele foi feito por pessoa, normalmente era na época quando faltava emprego, não tinha emprego, então pegava muita gente desempregada para fazer, né? Os atores, por exemplo, o Aristóteles escreveu a Arte Poética. A Poética ele escreveu porque ele viu uma peça, ele viu Édipo, representada por um ator. E o Édipo todo mundo conhece, né? Essa peça Édipo. O que é essa peça? Lembra aquela coisa da esfinge, né? De manhã. O que é? A esfinge devorava as pessoas, né? O que é que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia tem 2, à tarde tem 3 e à noite não tem nenhuma pata? Aí o Édipo diz, é o homem, porque de manhã ele é um bebê, ele anda de 4 pernas, ao meio-dia ele está nas 2 pernas, depois ele fica velho, tem as 3 e depois, quando ele morre, não tem nenhuma e tal. Ele diz isso na peça do Sófocles. Mas eu fiquei pensando, falei, caramba, essa peça o Aristóteles viu e ficou impressionado com a peça. Ele escreveu a Poética. Aristóteles foi o preceptor do Alexandre, pô. O homem que dominou o mundo, o Alexandre o Grande. Ele foi o cara que foi professor do Alexandre. Ele ficou impressionado com um ator fazendo uma peça na frente dele. Eu falei, como que esse ator fez esse Édipo? Como que ele foi? E era um ator, como que o Sófocles fez a seleção de elenco? E aí eu acho que o Sófocles fez a seguinte seleção de elenco. Chamou vários atores para fazer o Édipo, esse daqui fez, falar bem, mas a pergunta-chave era o seguinte, era a pergunta da esfinge, o que é tal? O que tem 4 patas, o que tem 2, 3 e nenhuma? O ator que respondeu é o ator? O Sófocles, você vai fazer o papel. Por quê? Porque ele pensava teatralmente. Ele resolvia os problemas da peça, não como um filósofo, não como um psicólogo. Ele resolvia como um ator. Tudo que era problema da peça, ele passava para a linguagem, como se fosse um marceneiro que resolve os problemas a partir do ponto de vista da madeira. Não do ponto de vista do que quer que seja. Entendeu? Então ele tinha uma inteligência teatral a serviço daquilo que ele estava fazendo. Eu acredito o seguinte, que quando você estiver fazendo alguma coisa, você tem que colocar naquela coisa a inteligência daquilo que você está fazendo. Pensar do ponto de vista daquilo que você está fazendo. Se eu faço teatro, eu tenho que pensar do ponto de vista do teatro. Outro dia a gente estava lá no teatro, aí a menina falou o seguinte, a gente está fazendo teatro, ele é grande, atualmente eles alugam às vezes algumas salas para outros trabalhos, você faz, a gente podia alugar uma das salas. Aí eu falei para ela, porque a gente ganhava algum dinheiro, eu falei, cara, se a gente fosse pensar para ganhar dinheiro alugando as salas do teatro, a gente não faz teatro, a gente tem que pensar do ponto de vista do teatro, o que a gente pode fazer, porque essa solução que você está dando é uma solução até cômoda, porque realmente pode até nos dar uma grana. E a gente não é teatro, né? Mas só que não resulta em mais teatro, ela resulta, se aluga, daqui eu falei, claro, vamos abrir uma pizzaria, a gente ganha mais dinheiro fazendo pizza do que, mas a gente quer fazer teatro, então o teu pensamento, eu falei para ela, isso que eu estava dizendo para ela, o teu pensamento tem que ser como se fosse o teatro. O que você quer fazer? Você como teatro, você como arte, dentro daquilo, o teu pensamento tem que ser aquele negócio. Eu diria a mesma coisa a você, por exemplo, não dá para você pensar como Você tem que pensar do ponto de vista da tua produção, do teu podcast. Se você pensar do ponto de vista dele, o que ele quer? Não é o que você quer, porque você é veículo do que ele está querendo. Ele está querendo mais espaço, ele está querendo. Pode ser que ele queira mais espaço, pode ser que ele queira mais coisas, pode ser que ele queira ser falado em inglês.
que ele está querendo? Aí você tem que dar isso para ele. Sim. Vai te exigir mais, evidentemente, óbvio, né? Vai te exigir mais, vai ser mais complicado. Mas se você pensar do ponto de vista dele, você acaba vendo que os problemas que aparecem são problemas de natureza daquela coisa que você está fazendo. Por exemplo, você trabalha com madeira, aparece cupim. É claro, óbvio. Você tem que pensar do ponto de vista. Como que. Para você. É importante você pensar do ponto de vista da arte que você faz. O Stanislavski, que é um papa do teatro, ele fala, não é a arte em você. Quer dizer, o que a arte produz em você? É o que você pode produzir para a arte. Ele fala assim, quando o ator vai para a cena, quem está indo para a cena não é você, é o teatro que está indo para a cena. É você está no meio também. Mas se você for só você, você tem que ir pro tem que ser o teatro. O público tem que olhar e falar assim, quem está em cena não é um ator. Tanto que os atores que fizeram a tragédia grega, não ficou nenhum nome. Só tem um nome chamado Tespes. Mas não ficou nenhum nome. O nome desse ator que fez essa peça para Aristóteles não ficou. Sófocles é um nome só. Entendeu? Esse nome não ficou, mas é porque não importa, pô. Não importa, claro, a gente pode até dizer que... Mas não importa. Porque se a arte estiver lá na presença, você estiver na presença da arte, você fala, pronto. Por exemplo, muito mais do que, às vezes, você é um cara de música e tudo mais, muito mais do que tudo, é a música que o cara produziu. Tem o cara, o nome dele, não sei o que lá, mas muitas vezes a gente nem sabe quem produziu. Eu, por exemplo, eu gosto muito dessa música, Eu Não Quero Ser um Mocotó. Sim, eu falei... Ela chegou pra mim, eu não sei ainda quem fez, quem canta nem nada, mas ela chegou muito antes de quem fez. Ela chegou muito antes, ela me tomou antes. Ela é uma coisa, muito antes, porque é a música. Claro, depois eu vou pra quem fez, pode até fazer um livro sobre quem fez, gostar, escrever. Eu mesmo, o nosso contato mesmo. Você não era você, agora eu tô vendo que quem é você. Mas o nosso contato não chegou através de você, da sua criatura, de você. Chegou pela obra, é a obra, né? Mora ali não sei aonde, não, é a obra. É a obra. É a tua obra, é com ela que eu converso. Então quando eu mostro uma peça de teatro com uma pessoa, a pessoa não conversa comigo, com o Pascoal, conversa com a obra. Conversa com aquilo que você está fazendo, com a tua produção. E você também, por sua vez, para resolver os problemas que aquilo te apresenta, você tem que pensar como se fosse aquilo. É importante que você faça isso. Não dá para pensar, quer dizer, como, sei lá, se você quiser pensar como um empresário, talvez se você tivesse pensado, se você for um empresário... E voltando para aquilo que a gente comentou aqui no começo, quer dizer, no momento em que você... tem que dar uma ênfase ou resolver uma questão qualquer lá no Castelo Rá-Tim-Bum com o professor Pompeu, você tem que pensar como se fosse Pompílio Pompeu. Óbvio. Não é o Pascoal. Como é que o Pascoal vai resolver isso aqui? Não, cara. Não dá. É como é que o Pompílio resolveria. Exatamente. No momento em que eu entendi qual é a dele e tudo, é ele que passa a ser o decisor, não é mais você, né? E eu acho que isso está ligado a uma coisa da doação, como eu falei no começo. Quer dizer, se você tem essa coisa da doação, você tem que se entregar, você tem que doar uma coisa sua para aquilo. Olha, meu amigo, isso aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo. Eu espero sinceramente que as pessoas que estão nos ouvindo aqui consigam abstrair o que nós estamos falando aqui para trazer para o dia a dia deles aqui. Então você que está no busão, né, indo trabalhar aí, com o saco cheio, há 2 horas no busão, vai chegar lá para fazer aquele trabalho que você não é o melhor do mundo, que você está pensando em sair um belo dia. Pega isso que nós estamos conversando aqui e abstrai para esse teu dia a dia, como é que essas coisas podem refletir. Acho que tem uma porrada de insights aí, uma porrada de lições aí. Como é que a gente te acha? Olha, eu tenho... Você está no Facebook? Tô no Facebook. Como é que tá lá? Como é que você está lá? Eu não fui como você, assim, que desenvolveu todo esse lugar da rede social, mas eu estou no Facebook, me acha na rede. Não tenho páginas, essas coisas, tenho até vontade de ter essas coisas todas. Mas agora que eu estou começando a sacar melhor, porque você faz uma coisa mais interessante, só para terminar, porque quando vem uma coisa nova, como é a internet, ela é muito nova, minha primeira reação foi ser contra ela. Então, não peguei celular, não quis saber de computador, Sim. não sei o que lá, essa massificação, não quis, reagir ao contrário. Mas, cara, eu falo, pô, para eu conversar com todo mundo, para eu poder tá
praticamente eu tenho que fazer isso. É importante estar fazendo isso. Porque a gente tem que falar com o público, conversar com o público e tudo mais. Usar a teu favor, né? Usar a teu favor. Usar a teu favor e, claro, deve ter coisas ruins, deve ter aquela coisa, aquela dificuldade. Claro que tem, mas tudo tem. Me lembro quando eu era pequeno, você falou de gibi. Lá em casa, meu pai falava de gibi é que não entra de jeito nenhum. Para eu ler gibi, eu lia gibi escondido na casa da minha avó. Era proibido, mas hoje em dia... Eu passei por isso, eu cheguei a comprar gibi escondido. Porque era coisa do mal, gibi era um negócio do mal. Exatamente. Época, né? Mas quem quiser te encontrar então, como é que faz? No Facebook. Mas bota o que lá? Pascoal o quê? Pascoal da Conceição. Pascoal da Conceição, vai achar lá. Você não tem um blog, você não fez nada ainda. Não tenho. Pascoal, às vezes faça o seu, bote o seu blog. Você tinha um diário quando era moleque? Você fazia um diário? Tinha. Vote com o teu diário, com forma de blog, cara. Mas como é que Aqui faz? é o seguinte, não pode ser encheção de saco, tem que ser curtição. Você vai abrir uma página, você vai abrir um blog, tem milhares de ferramentas para abrir blog aqui. Você não precisa pagar nada, você vai simplesmente criar uma página tua lá, onde você vai botar suas reflexões. Vai chegar em casa hoje à noite, vai sentar ali, tomou seu banho, chega lá e fala assim, pô, hoje à tarde eu gravei um programa muito legal com um cara chamado Luciano Pires, chamado Leadercast. Ele me levantou umas coisas, eu falei um negócio que foi muito legal. A gente teve um momento lá que nós falamos disso aqui, ó. A gente comentou, Pô, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Fim. Esse é o teu post. Não tem mais nada que isso. Amanhã você vem... Pô, eu lembrei de outra coisa. Ontem aconteceu mais isso aqui. Depois da manhã, cara, fui na feira e a dona Maria foi me vender a banana tava É só isso. E aquilo é o teu diário, onde você vai começar a pegar o gosto por contar como é que você vê o mundo. E aí você vai descobrir rapidamente que se você falou o seguinte, se eu começar aqui a contar minhas histórias do Castelo Rá-Tim-Bum, cara, eu tenho imediatamente um público gigantesco que está sedento para entender o que acontecia lá. E você vai falar, cara, eu vou fazer o diário da gravação aqui, olha, a gente chegou um dia, aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aquilo lá. E aí você está cometendo um ato de generosidade, entendeu? Que é pegar um universo ao qual minha filha não tem acesso e que ela adoraria saber, e você colocar ali para as pessoas poderem compartilhar disso aí, né? E o dia que você se for, a memória tá lá, cara. Sabe aquele livro que você quer um dia escrever? Ele vai sair sem você perceber. Esse teu blogzinho com postzinhos diários, daqui a 2 anos é um livro, cara. Que só não está em formato de livro, mas ele está lá. Quem mergulhar ali vai falar, cara, estou vendo o mundo pelos olhos do Pascoal, estou vendo o mundo pelos olhos do Dr. Pimpolho, estou vendo coisas que eu não sabia que era assim, cara. Ele está me contando como é que era aquilo lá. Você está com esse conhecimento na tua cabeça, cara, e tem na mão a ferramenta gratuita para fazer. Por favor, faça para nós, cara. A gente quer tanto isso aí, né? Vamos fazer. Então vocês acessem aqui com o Luciano, que ele abriu essa possibilidade. Dentro de mais alguns dias, acessem lá meu blog. Quem quiser entrar em contato com te achar, você tem um e-mail para te mandar um e-mail? Pascoal.da.conceição@gmail.com.br. É Pascoal ou é Pascoal? Não é Pascoal, não tem H. É Pascoal. Pascoal da Conceição@gmail.com. Se quiser contratar, etc e tal, é nesse e-mail que vai te achar. Ah, sim, exatamente. Exatamente. Se quiser contratar, falar. É engraçado porque você levantou uma outra coisa. Agora que eu estou ficando mais velho, eu não sabia que eu estava construindo a minha história. Sim. Eu fui fazendo a minha história, essas coisas todas. Essas coisas viraram a minha história. Mas de certa maneira, eu sabia um pouquinho porque eu fiz várias opções nessa história. Porque eu melhorava essa história. Sim. Tinha acontecimentos que eu melhorei. Por exemplo, eu não saí do Banco do Brasil de qualquer jeito. Eu falei, vou sair, vou fazer de um jeito legal. Para que a história não ficasse... Eu não sabia que eu estava escrevendo essa história. Inclusive, agora me chamam às vezes para fazer palestras sobre o que me aconteceu. Eu falo, quer que eu faça uma palestra sobre mim, minha vida? É verdade, vem fazer uma palestra. Sim. Eu tenho feito, às vezes, eventualmente, me chamam para fazer uma palestra sobre mim, sobre o que eu estou fazendo. Eu falei, mas como assim? Faz uma palestra sobre você. Eu falei, pô, mas eu posso fazer isso? Pode, é possível. Mas é porque você escreve a sua biografia, lentamente. Você mesmo, você tem a sua vida. Ele foi escrevendo, mas eu falo isso para os atores, meus amigos atores, eu falo assim, eu falei no começo do programa, meu nome artístico é Pascoal da Conceição. Esse nome artístico, Pascoal da Conceição, é o nome que eu estou construindo. Sim. Na sua integridade, na sua humanidade, na sua decência, nos papéis que eu escolho, o que eu vou fazer, fiz o Castelo Rá-Tim-Bum, fiz o Mário de Andrade, fiz coisas assim, coisas erradas, coisas certas, mas é esse papel que eu estou construindo. E é o meu nome, engraçado isso. Pensa que ele está todo fragmentado, ele está esparramado por aí,
E se minha filha quiser saber, puta, eu queria saber mais dele, ela não sabe onde procurar. Ela não vai achar num lugar só. Eu vou falar. E você faz isso aí. Eu vou terminar aqui com uma fala do Cássio Barbosa, que eu fiz aqui. Eu fiz aqui um Leadercast com ele é editor. Ele termina o programa dizendo o seguinte, cara, o maior tesouro do mundo é o livro que não foi escrito, é a história que não foi cantada, é a música que não foi composta, e quando você morreu, aquilo foi embora com você, cara. E isso ficou escondido, né? Meu amigo, muito obrigado, valeu, grande papo. Eu vim aqui mais para aprender, viu, Luciano? Nada, você está ensinando a gente aí. E, por favor, despeça-se como professor aqui, vamos lá. Meus amigos, já dizia, no mundo a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam na cega, que simplicidade! Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e alcançar. Mas um dia tudo pode mudar. Que temo eu, se algum tempo eu tiver que responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Este é um texto de Luiz Carlos de Martins Pena, escrito no Brasil em 1841. E não tem nada a ver com o que eu vim fazer aqui, porque aqui eu vim dizer que um dia o castelo será meu, meu. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição desse programa você encontra no www.leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafebrasil.top. O custo é de R$10 por mês. R$10. Mais ou menos 2 pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast, para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast. É uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça, vale a pena. www.cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.